Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Set Point Podcast, canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera. Bora falar de voleibol e muito mais e sempre com o caderninho e a caneta na mão. É isso aí, hoje a gente tem mais um convidado super especial, um coach que foi citado aqui várias vezes, foi recomendado por muitas pessoas principalmente Exatamente. os da República de Curitiba, lá do voleibol, porque esses caras estão. O clã de O Curitiba. clã de Curitiba faz o maior sucesso aqui no Set Point Podcast. Então, sem muito mais delongas, seja muito bem-vindos, Fabiano Ribeiro, o World Famous Magu. Magu, seja muito O bem-vindo. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade de aprender com você aqui, meu amigo. que é isso, eu que agradeço, a oportunidade também é para mim, é boa, é importante a gente estar conversando aqui com pessoas interessadas ao voleibol, né? E que estão num nível diferente também daqui, né? Aí nos Estados Unidos, aí vendo coisas novas, vendo coisas diferentes, entendeu? Então essa troca é muito importante para todo mundo, e quem ganha é o voleibol. É isso aí, essa é a nossa missão, Magu. A gente está aqui para, primeiro, aprender, para poder compartilhar esse conhecimento com todo mundo e, obviamente, a gente conta com os nossos convidados para enriquecer muito mais o nosso debate aqui. Mas antes da gente começar no nosso roteiro, a gente tem um recado do nosso patrocinador, que é a Nexus Next, que é uma empresa de serviços migratórios representada pelo nosso grande amigo Lucas Negrin, que faz um trabalho espetacular com brasileiros que querem vir aqui para os Estados Unidos de maneira legal. E se você entrar em contato com o Lucas Negrini através desse QR Code que vai ficar na tela aqui o episódio inteiro, ele vai te contar os quantos possíveis caminhos de vir legalmente para os Estados Unidos, Peter Bristotti. 187. 187 possíveis caminhos para vir legalmente para os Estados Unidos. Magu, você que é um ouvinte, um telespectador assíduo aqui do nosso Set Point Podcast, você já sabe que a hora que você quiser vir para os Estados Unidos, você tem que falar com o Lucas Negrini. Tá certo? E o Lucas me contou que agora eles estão em parceria com um escritório novo que divide em até 18 vezes os processos, que facilita bastante aí o pagamento de um green card, por exemplo, que é um investimento relativamente alto, mas eles facilitam da melhor maneira possível. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do Magu, que tem um baita currículo, né? Então, falando aqui do histórico como técnico do Magu, ele começou em São Bernardo. Eu estou falando pelo que eu estou vendo no Volleybox, tá, Magu? Se Adulto. tiver, se Uhum, tiver alguma correção aqui, você me uhum, avisa e a gente vai uhum, falar do seu histórico lá daqui a pouco. No São uhum. Bernardo, lá em 2007, 2008 até 2013, como assistente, depois lá na terra do meu amigo Peter Bristotti, no Quirim Campinas, em 2013 e 14, depois Maringá, depois de volta no Campinas, daí foi lá para o Japão, no Panasonic Panthers. Uau, Na vamos testar temporada. esse japonês aí, hein? Vamos testar o japonês. Na semana passada a gente não testou com o Marcel, mas a gente vai testar com o Magu. Depois Taubaté, 2016, 17, depois no Itapetininga, lá foi, se não me engano, foi o primeiro técnico de Itapetininga, né, Magu? Lá daquele Isso, Aliás, que projeto lá. temporada, Que hein? baita. E o sim. projeto lá foi muito legal. Eu acompanhei porque o meu pai morava lá perto. E minha Uhum. mãe, minha mãe ainda É tem. A legal. gente já tem uma propriedade ali perto, em São Miguel Arcanjo, que é ali do Uhum. lado. Legal, é E mesmo. daí também fez parte da seleção brasileira de base de 2018 a 2021. Depois voltou lá para o Japão no FC Tóquio, 2019 e 20. Montes Claros, depois lá no, se não me engano aqui, é no Casma no Kuwait, certo? Isso. Isso, eu tô bem de bandeiras, hein? Tô bem de bandeiras. Eu É. conheço a bandeira do Kuwait. Em Suzano na temporada passada, em Montes Claros também, e agora tá fazendo um trabalho espetacular lá no Praia Clube, vice-campeão sul-americano com o Praia, Essa é a e, palavra mesmo, hein? cara, Espetacular, diga-se de espetacular. passagem. E muito bem na Superliga também. Obrigado. E no É momento que a isso. gente está gravando esse episódio aqui, dia 2 de abril, eles estão para jogar Uhum. a primeira fase do playoff da Superliga 2025, 2024, 2025, contra o SESI, César. certo? Isso, Isso isso aí. mesmo. É Bom, isso Só aí. isso, só isso. só Só. isso.
Tá. Currículo um Mas, pouco extenso aqui. mas também já tem uma certa idade também, né, cara? Já tô. Esse mês faço 54 anos, então é óbvio, a gente vai. E eu sempre fui desbravador, cara. Sempre, Que sempre. legal. Isso foi coisa da minha carreira. E as oportunidades surgem também, entendeu? Uhum, Então, sem dúvida. Tá Então, certo. então nos conte aqui, Magu, como que você é, começou, como que você entrou no vôlei, quais foram os a- primeiros passos? na verdade, até essa cronologia, algumas coisas, elas, né? Faltou Taubaté aí, né? Na verdade, eu saí do Japão. Quando eu fui para o Japão, eu trabalhei uma temporada em Campinas. Eu fui para Campinas saindo de São Bernardo. E sempre fui um cara cabeça dura, assim, né? Quando eu não gostava, não concordava com as coisas, eu pegava minhas malas e não quero, não vou ficar aqui. Eu saio, eu não concordo. Não, mas não concordo, não concordo. Então, isso foi um grande aprendizado para mim também. Eu, naquela época, eu já me achava autossuficiente e para trabalhar em qualquer, né, time, não sei o quê, a gente, aquele ímpeto, e hoje eu penso diferente, sim, né? Mas não me arrependo das decisões de todas as decisões que eu tomei, entendeu? De Sim, sim. sair de São Bernardo, de pegar minhas coisas e não aceitar o que estava acontecendo, peguei minhas coisas e fui embora. Boa. De sair de Campinas, que peguei minhas coisas, não aceitei e fui embora, entendeu? E tenho um carinho muito grande, principalmente em Campinas, um carinho muito grande por Maroni, por Guilherme. Pô, lá fiz grandes amizades, então pelo projeto eu tenho um carinho muito grande, mas quando eu era meio cabeça dura dessas coisas, assim. Sempre fui um cara que não tem, a minha família sou eu, minha esposa, e eu hoje duas gatas, né? Sou pai de pet, se podemos dizer assim, eu não tenho filhos, então isso também me ajuda a tomar umas decisões malucas, entendeu? Né? Na verdade, Mais é o que a gente, independência. é o que a gente fala lá em casa, né? Eu e minha esposa, ela é o porto seguro, eu sou o que arrisca, entendeu? Uhum. Nós também temos um time lá em casa, eu e minha esposa. Hum, Legal. Eu arrisco e ela é o porto seguro, né? E ela trabalha, ela nunca vai comigo nas viagens, né? Então, você viu Uhum. aí, eu trabalhei no Japão, eu trabalhei no Kuwait, eu trabalhei na Arábia Saudita, que não teve aí, né? Uhum. Então, essas experiências, ela nunca foi comigo. Sim, para me visitar, passar um mês comigo de férias lá, para conhecer, para curtir e para ficar comigo, né? Para me fazer companhia, principalmente na Arábia, que é pesado, né? A Uhum. Arábia, no mundo árabe é pesado, sim, é completamente diferente do que a gente está acostumado aqui. Não é um profissional, né? Um semi-profissional, bem semi-profissional, enfim, né? Então, a gente tem esse time lá em casa e ela está na empresa há mais de 30 anos, trabalhando na mesma empresa. Quando nós nos conhecemos como namorados, ela era telefonista na empresa. Na verdade, ela era secretária da presidência e hoje ela é gerente financeira né, é gerente de investimentos da empresa, entendeu? Que Então, legal. Poxa, minha esposa é o que organizou a minha vida financeira também, entendeu? Porque que legal. e agora com o momento de não ver o dinheiro, então, para mim, então, isso daí é fantástico, entendeu? Eu só passo o celular e vai. O problema era ver o dinheiro, né, cara? Eu sou um É. cara gastador e gosto de gastar e gosto Uhum. de, se possível, ajudar pessoas também, mas enfim, vamos lá. Cara, eu comecei uma loucura, eu fui, aí, como eu vi o Rubinho falando, Juba, aí eu fui um jogador nunca fui um jogador de nível para jogar em Superliga, nessa época lá em Curitiba, eu nasci em 1971, vou fazer 54 anos agora esse mês, Uhum. então o que me trouxe para o voleibol foi a geração de prata, aqueles resultados maravilhosos, né? Eu tenho poucas lembranças dessa época, assim, sabe, cara? Mas coisas que marcaram, né? Eu jogava, treinava no colégio, jogava no clube, lá no Círculo Militar, no Colégio Dom Bosco, e ali eu comecei a perceber no clube que os atletas mais jovens estavam jogando melhor do que eu, eram melhores do que eu, entendeu? E era o meu último ano no clube, no colégio, eu não curtia muito a galera do clube, entendeu? Eu tinha minhas animosidades, não gostava de alguns caras, enfim, era garoto, cara. Eu tinha 17 anos, 16, 17 anos e daí eu decidi parar, né? Quando estourou a minha idade na escola, que eu não podia mais jogar pela escola, e eu repeti um ano na escola, né? Eu eu percebi que, pô, eu não vou ser jogador. Não vou jogar nesse nível, entendeu? E o vôlei em Curitiba não era como em São Paulo naquela época, como no Rio, entendeu? Como aqui em Minas.
Então, teve um time, né, adulto, mas eu não participava. Então, eu fui humilde o suficiente em pensar em, pô, eu gosto tanto do, do esporte que eu pensei, pô, eu vou trabalhar com voleibol. Mas eu nem faculdade fazia, cara. Então, o que que eu fiz? Eu estava no último ano da escola, no terceirão, né? E eu ajudava os treinadores da escola sem ganhar nada, cara, sem Oh, ganhar que nada, legal. sem ganhar nada. O Que masculino e o show. feminino, no masculino e no feminino. Então, quando eu, por exemplo, abril era a minha última competição na escola, entendeu? A partir de abril eu pedi para ajudar, se eu podia participar ajudando, né? Então, fiz amizade com esses treinadores, né? Com o Marcelo Ribaschi, que é um grande amigo até hoje, e um grande treinador da base lá em Curitiba, né? E com a Tânia, que era treinadora na época também, né? Então eu tenho essa amizade com eles. A gente não tem até muito contato com o Marcelo, eu tinha muito mais contato. Agora a gente perdeu um pouco do contato, mas enfim, eu ajudava eles no treino. E aí, cara, eu fui conhecendo o métier do voleibol, fazendo amizades, entendeu? Entendeu? Eu conhecia as pessoas, eu era um cara um pouco mais sociável do que hoje. e, e curitibano, né, cara? Daí a gente, pô, eu tinha amigos, conhecia pessoas, e teve um mundial em Curitiba, no Brasil, né? Um mundial de clube, de seleções, né? Aqui tinham várias sedes, e uma das sedes era em Curitiba. É aí que o Rubinho aparece, né, cara? O Rubinho era o coordenador, o supervisor do Scout, né? Ele contou para vocês que ele trabalhava, como ele trabalhava com Scout naquela época, né? E eu participei do curso de, de de estatística com o alemão, com o BIM, com eles lá, e, e participei desse mundial. E aí conheci pessoas, outras pessoas, né? Presidente da federação, daí eu fui politicamente eu fui conhecendo as pessoas certas também, entendeu? E nisso eu conheci um rapaz que trabalhava no Paraná Clube, que era o coordenador de esportes do Paraná Clube. E um dia estava caminhando na rua, em uma rua peatonal em Curitiba, na Rua 15, encontrei esse rapaz e ele me fez uma proposta. Ele falou: pô, Magu, tudo bem, cara? Pô, eu tô precisando de um treinador lá no clube, das meninas. O treinador tá saindo, tá voltando para Santa Catarina, a gente vai precisar de um treinador. Pô, se não quer tocar? Eu falei, eu falei, pô, cara, claro, vamos nessa. E nisso eu já estava trabalhando em uma outra escola, é, é, num colégio Opet. Eu já entrei na faculdade, no meu primeiro ano já. Aí eu já estava no primeiro ano da faculdade, entendeu? Eu já fazia educação física, passei no vestibular, tudo. Antes eu ajudava na escola. Pô, só para vocês terem uma ideia, cara, a história é muito legal, assim. Eu, quando eu fiz terceirão, eu ajudava, eu comecei a ganhar uma bolsa de estudos para ajudar nos treinos daí, porque daí eu Legal. tinha as amizades dentro da escola e eu me fiz, né, aparecer também com o meu trabalho, com a minha persistência. E nessa época o vôlei era um boom, né, no Brasil. O vôlei estourou. Então, em Curitiba também. Então, a gente jogava aos finais de semana em Curitiba no supermercado. Os supermercados nessa época em Curitiba fechavam aos finais de semana. E era uma rede Demeterco, que hoje não existe mais, foi vendida, mas eles deixavam no estacionamento do mercado, do supermercado, linhas das quadras eram marcadas, entendeu? Tinha os postes, Que então você tinha que legal. levar, você levava a rede e a bola, entendeu? Então, aos finais de semana, o pau torava aí, entendeu? Que legal. E, Que Nossa. e, na, massa. e no colégio, alguns professores gostavam de jogar vôlei, entendeu? Então a gente fazia jogos contra o time dos professores, entendeu? Então eu montei torneios dentro do cursinho contra os professores, entendeu? Fazia times. Então eu movimentei isso dentro do cursinho. E aí eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer esse trabalho, entendeu? Eu não ganhava dinheiro, mas eu ganhava um desconto, uma bolsa de estudos para trabalhar. E isso ajudando a dar treino na escola, entendeu? Então, nesse métier, eu fui conhecendo pessoas, entendeu? Então, a gente ia bater bola, eu conhecia o professor, o cara que era mais velho que eu, o professor André,
que já é falecido, mas um grande amigo, né? Ele era professor, coordenador e técnico das categorias de vôlei masculino e feminino do Colégio Opet. E daí o time dele masculino tava bem, estava sobressaindo, ele precisava dar atenção só para o masculino, precisava de uma pessoa para trabalhar com voleibol feminino. Pô, e a gente vivia junto, amizade, não sei. Porra, cara, entrei na faculdade, Magu, pô, vamos lá. Então, esse foi meu primeiro trabalho, no Colégio Opet, né, ganhando minha graninha. E depois que eu encontrei, aí foi encavalando, entendeu? Daí, logo em seguida, do Mundial, não sei, encontrei o coordenador Cleomar na Rua 15, Andando como na eu falei para rua. vocês, andando na rua, ele falou, cara, contou essa história, né? Eu falei, claro, vamos lá. Eu consegui. E, moçada, eu não sabia dar treino. Isso foi um tiro no escuro, entendeu? Eu fui um tiro no escuro. Os meus adversários nessa época era o Dega, entendeu? Grande Dega. Que trabalhava com mate, né? Uhum. Que tinha uma linha de pensamento, uma linha de trabalho, entendeu? Cara, eu tive na escola, entendeu? Mas não era era diferente, sabe? Era complicado assim o pensamento de hoje se tornar de você montar um trabalho, um treinamento, sabe? E eu nesse ano, nessa época, nesse início, eu era muita paixão e razão zero, entendeu? Então, para imaginar, hoje eu não trabalharia nos dias de hoje não caberia o Magu daquela época. Uhum. É óbvio que eu fiz muita besteira, muita cagada, entendeu? De postura, de treinador, tudo. Eu era um cara jovem e não tinha muita, eu não tinha ninguém para seguir muito, assim, entendeu? Eu trabalhei, claro, com os caras na escola, né? Com os dois na escola, com o Marcelo e com a Tânia, mas isso não foi um período muito longo, entendeu? Logo, tudo aconteceu na minha vida muito rápido, assim. E de repente eu tinha um time de meninas, petis e pré-mirim, 79, 80, eu lembro disso. Mas eu me divertia muito, cara. E era essa época a gente não podia ficar em pé no banco, né? Ficava só sentado. Então a minha reação era, elas mediam a minha reação se eu estava brabo, se eu estava puto, com o levantar das minhas calças, entendeu? Eu ia levantando a calça, assim, ficava puto e levantava a calça. Tinha jogo que eu tava com a calça, parecia uma bermuda. Elas olhavam e falavam, ih, o Magu tá brabo hoje, o Magu tá brabo, entendeu? Então, coisas Dava para que saber só pela reação, é, só de puxar a é, casa para si. só pela reação na calça, cara. Não, mas foram meninas muito legais e eu aprendi muito ali no clube, no Paraná. Tem um carinho também muito grande. Hoje não existe mais, até o clube não existe mais, né? Entendeu? O voleibol não existe mais lá, mas Uhum. eu, eu comecei assim no voleibol, entendeu? E comecei tiro cego, no escuro. Vamos Uhum. fazer, vai. Eu É. ouvia, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, até na internet, vamos buscar um. Não, eu ia falando Uhum. com os treinadores, eu tinha, né, pessoas, né, os amigos, eu via treino do outro, via treino, puta, o que eu podia fazer? Então, completamente inexperiente. Uhum. Mas eu fui, cara. Eu fui. É. Eu fui. Eu comecei. Eu dei o É. start nisso. Era isso que eu queria. Então eu comecei a fazer os cursos da CBV. Eu comecei a buscar cursos. Naquela época tinha muito mais cursos do que hoje, né? Por exemplo, só para ter uma ideia, eu fiz um curso com o Bacalhau, que trabalhava na Colgate na época, entendeu? Ou então, né? Que foi o CEO da CBV uma época aí. Uhum. Então eu fazia esses cursos de vôlei. Eu me embrenhava, cara, para tentar melhorar, tentar aprender, tentar evoluir, né? E daí Uhum. eu fui crescendo, cara. Fui recebendo outras propostas. Aí saí do Paraná Clube para ir trabalhar no Clube Curitibano, entendeu? Daí era onde eu conheci, né, o Rubinho, trabalhava lá também, né? A gente fez uma amizade. Aí lá eu conheci um professor que ajudava a gente, ele morou muito tempo nos Estados Unidos, fez mestrado nos Estados Unidos, o professor Ricardo Coelho, era professor da Universidade Federal do Paraná, então ele tinha uma experiência muito grande e era cada, cada dia que a gente sentava com ele para tomar, depois do treino, tomar cerveja e conversar sobre vôlei, era uma aula particular, entendeu? Uhum. E Nesses bate-papos você aprende demais, né? e que Legal. que ele pagava para gente até, né? Porque eu brinco assim, Melhor ainda. eu lembro disso
com muita alegria, assim. A gente, eu conto aqui às vezes, né? Daí a gente sentava, não sei o que, ele chamava a gente, vocês são burros, vocês são muito burros. Puta, mas você não sabe dar treino. Mas era uma coisa saudável, sabe? Mesmo assim, mas era legal, cara. Porque ele tinha muita ideia vinda dos Estados Unidos, entendeu? E naquela época era muito diferente. Pô, ele falava do jogo, você tem que jogar, você tem que fazer pelo jogo, tem que montar treino no jogo, né? Situações do jogo, não isso, não desmembra, coloca tudo junto. Era mais ou menos isso, né, sabe? A gente e daí você ia pensando, ele fazia a gente pensar, ele não te dava receita de bolo. Ele fazia a gente, ele fazia eu, me fazia pensar. E eu dava treino para os dois filhos dele, entendeu? Então ele foi uma das referências minhas no início, assim, né? Que me ajudou bastante, assim, mas em coisas, um papo informal, assim, sentado no bar do clube tomando cerveja e ao final eu queria pagar e ele falava, você é burro mesmo, né? Você é muito burro. Eu ganho muito mais que você e você quer pagar a porra da conta. Eu já falei que você é burro. Para, eu tô falando que eu vou pagar, entendeu? Então, é uma coisa que eu lembro muito da Ah, situação do Ricardo, né? Falando isso com a gente. É um cara fantástico, mas de uma mente dessa época que eu tô falando bem à frente, assim, do que a gente estava lá. entendi. Até como era o Rubinho também, o Rubinho já era muito à frente nessa época também, junto com o André Rodak, que eu acho que ele comentou com vocês também, que era um profissional, um Uhum, professor sim. que é professor da Universidade Federal do Paraná, um cara inteligentíssimo que a gente tem lá, entendeu? Então, aí foi, cara, foi a minha história aí, eu fui crescendo, né? Fiz amizade com o Rubinho, então eu fiz loucuras, né? Pela minha evolução também, entendeu? Pô, eu tinha acabado de comprar um carro. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma viagem para o Mundial em 95 na Grécia, eu acho. 95 ou 96, não lembro direito. Cara, eu vendi o carro, tinha 2 meses de carro, eu vendi o carro, era um golzinho a ar com uma direção pequena, batido na frente. Eu comprei esse carro, cara. Comprei esse carro, eu era moleque, cara. Andava. Comprei o carro, em 2 meses eu vendi o carro para ir para a Grécia assistir o Mundial de Vôlei, né? Onde viajei com os pais, Marcelo Negrão, o Bom, pai os pais do Tandy, a mãe do Maurício, que legal. irmão do Max, uma galera, tudo da família dos jogadores, né? Tudo junto. Legal. Então eu Muito fiz bom. essas loucuras, né? Uma amizade muito grande com o Rubinho e pô, quando ele saiu de Curitiba, começou a, a trabalhar nos times adultos. Nas minhas férias, eu ia onde o Rubinho estava, entendeu? Eu ligava para ele, cara, pô, posso ficar aí uma semana para ajudar os treinos, acompanhar? Ele falou, porra, cara. Aí eu ia, ficava na casa dele e acompanhava os treinos, pô, em Blumenau. Só não fui para Bento Gonçalves, que era muito longe. Mas nas outras, em Maringá, eu vivi em Maringá. As minhas férias eu ia para Maringá e ajudava nos treinos e pegava o pano, enxugava chão, pegava a bola. Eu fiz muito disso, muita coisa disso. E Cara, não tenho vergonha nenhuma, entendeu? Disso. Isso me moldou, cara. que legal. E olha só, eu não tô Tô falando surpreso a demais, essa. né? Não, olha só, eu não tô surpreso que a essa altura do podcast, Feijão, mais um dos grandes treinadores do Brasil começou na escola. Cara, eu ia falar isso. Né? Eu ia falar, você tirou Mais as um que palavras da minha boca. Desculpa, roubei. Não, não, imagina. Mais um que começou na escola, e olha só a importância do professor de educação física na escola, né? Uhum. Que É. espetáculo. Ô, Magu, você Pô, falou pra gente de um. Peter, Oi. desculpa te cortar. Eu Não, só não, manda quero. ver. Vou te contar Manda uma. ver. Não, não, o espaço Eu, é eu teu. nem precisava contar isso, mas eu vou te contar. É que eu me Manda, manda. emociono. Desculpa, cara. Manda ver, manda ver, manda ver. Peraí. É que a gente vai lembrando do que a gente passou, cara. Pô, Porra, Maravilhoso, maravilhoso. é foda. espetacular. Desculpa aí. Essas. Não, Não, mas, cara, imagina, não se olhar pra desculpe. história, olhar pra Sim, nossa sim, sim, história de sim, vez em sim. quando, dá uma É, reenergizada na gente, né, É, cara? não, é. maravilhoso. Não, mas eu te digo assim, cara, você fala da escola, né? Eu comecei na escola. Na verdade, eu comecei treinando, eu nem lembro como é que foi, pra te falar bem a verdade. Eu nem, pô, cara, eu fui lá na escola, apareci, e nem lembro dessa fase. Mas eu lembro do meu primeiro treinador.
que era que foi um professor. Hoje eu não sei como é que se ele continua trabalhando, mas depois ele trabalhava e dava judô para cegos lá em Curitiba, entendeu? Era um professor Uhum. de judô para cegos. Caramba. Então, e ele gostava de vôlei, não, e dava treino de vôlei para nós. Quando eu fui para a seleção brasileira como treinador, a Infanto Sub-19, eu hoje a internet, porra, dá a possibilidade da gente vasculhar e achar as pessoas, entendeu? Eu lembrava do nome dele. Daí falei com a Tânia, essa minha amiga, né, esse treinador, quando eu comecei, se ela se lembrava dele, se eu conhecia. Aí eu achei ele na internet, cara. Eu achei esse meu primeiro treinador. Que espetáculo. E marquei um encontro com ele em Curitiba. E até levei um amigo meu lá de Curitiba, a gente tava junto, pô, vou encontrar meu. Vamos junto, né? O China, Fábio. Aí, cara, eu peguei uma camisa da seleção, né, daquela época, Uhum. e reuni com ele assim, e dei a camisa da seleção para ele, entendeu? De presente e agradecendo, porque, porra, a minha história começou ali, entendeu? A gente, pô, eu batalhei para isso. Eu não fui, não fui por um acaso, entendeu? Né? Não foi, nada foi por acaso na carreira da gente ou no trabalho da gente. Acertando, errando, cometendo falhas. Pô, nós somos seres humanos, vamos errar, vamos acertar, mas eu me senti no dever de nada de querer ganhar ouro, nada disso. Sabe quando te dá um negócio assim, você fala, caramba, cara, hoje eu tô e eu tava num momento não muito bom até da minha eu tava no melhor momento da minha carreira, mas não tava muito bem mentalmente nessa época. Uhum. Mas eu tava, porra, sensível, sei lá, né? Porra, cara, me veio isso na cabeça, cara. E me deu vontade de achar esse cara e dar de presente. Cara, ele nunca imaginava isso, ele até estranhou, pô, o que será que eu queria com ele, entendeu? E quando eu entreguei a camisa da seleção, assim, até o meu amigo que estava junto, ele não sabia o que ia acontecer, eu não tinha falado. Hum. Ele falou, caraca, mano, porra, pô, foi muito legal isso. Eu falei, cara, eu não sei, cara, mas eu tive vontade de fazer isso, entendeu? Então eu entreguei uma camisa da seleção para o meu primeiro treinador, né? Foi onde tudo, onde comecei, onde eu comecei com o voleibol. Então isso foi uma coisa que surgiu do nada, assim, da cabeça. Você fala da estrutura, começou na escola, tudo. Então eu quis valorizar a pessoa que me ajudou ali no Uhum. início, entendeu? Certo? Gesto de Né? gratidão maravilhoso. Que É, legal, que ju- legal. Que história justamente, fantástica. justamente, cara. Eu peço desculpas por me Não, Imagina, não, emocionar, pelo imagina. amor Não, de Deus, não cara, peça não. desculpa, não. mas E essa são é. coisas, Maravilhoso. são coisas que a gente não lembra muito, mas quando a gente senta aqui e vai falar, É, né, exatamente. Eu tenho uma. do passado, você vai lembrando. Eu falei, caramba, cara. Olha, eu fiz merda. É óbvio que eu fiz muita merda. É óbvio, Quem óbvio. nunca? Quem não fez? Eu tenho ciência disso, né? Eu tenho várias histórias. A minha esposa, então, várias também para contar, que ela tem vergonha até. E eu, hoje, sou envergonhado e arrependido com algumas situações dessa. Mas, enfim, elas aconteceram até para eu Ah, aprender a não fazer mais, ah, né? E às vezes eu faço, porque eu sou um ser humano, claro. entendeu? Tem Né? uma frase que eu É. sempre falo, Magu, que não é uma frase minha, claro, mas que eu sempre repito e acho que cabe bastante para esse momento. As pessoas talvez não lembrem do que você falou, do que você fez, mas elas certamente vão lembrar de como você as fez sentir. Então, É, essa história que você contou é uma via de duas mãos, né? O professor te fez sentir tão bem que fez você se né? inspirar numa carreira. E Uhum, você, você deu isso em troca para ele também, uhum, né? E, uhum. poxa, que É, maravilhoso, que história legal, cara. justamente. É. Parabéns. É. E, gente, olha Uhum. só, professora e professor, você que nos assiste e nos ouve, olha, cara, olha o tamanho da sua responsabilidade. Exato. A gente às vezes não tem ideia da responsabilidade que a gente tem, especialmente quando a gente, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque esse é o meu, em inglês a gente fala meu bread and butter, né, que eu faço todo dia, Uhum. introduzir o esporte para as crianças pela primeira vez. A Uhum. gente não sabe o poder que a gente tem na mão de utilizar o esporte para, por exemplo, mudar a vida de uma pessoa.
Uhum. E às vezes a gente vai passar anos e a gente vai interferir, não interferir, mas influenciar a vida de um aluno, e esse aluno pode Uhum. se tornar um Magu depois. Uhum. E olha É, só que coisa maravilhosa, cara. A gente, muitas vezes a gente se esquece dessa responsabilidade que vai para muito além do conteúdo da aula, vai muito além, né? E a vida da pessoa. Cara, que espetacular, que espetacular. E fora a minha persistência, né, cara? Eu uhum. queria aprender, eu queria ver coisa nova, eu queria crescer. Então, por exemplo, o cara que eu seguia era o Rubinho nessa época, entendeu? O cara estava no adulto, estava na seleção brasileira. Pô, eu ia para a seleção brasileira, Rubinho, vê isso lá, e não tinha Saquarema ainda naquela época. Eles treinavam em Minas, aqui, como é que é o nome da cidade? Poços de Caldas, né? Ah, é Pô, verdade. Sei entendeu? bastante lá. Rubinho, pô, vê com o seu Elcio se dá para ir. Não, o seu Elcio liberou, pode vir. Aí, pô, eu ficava num lugar, eu não ficava no hotel com eles, nada de seleção brasileira. Eu pagava o meu lugar, onde eu ficava, e eu Uhum. ia ajudar nos treinos, entendeu? Passava ali uma semana, tudo. Então, olha só, eu fiz muito disso, cara. Muito, 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 muito disso, sabe? Que Boa. Então, espetáculo. Muito legal. isso teve, isso, e daí a gente vai crescendo, vai aparecendo, entendeu? Sim. Vai melhorando, vai evoluindo, né? Uhum. É É isso normal. aí. Show. Magu, e você teve muitas experiências no Brasil, mas também teve muitas experiências fora do Brasil, né? Tanto com a seleção Hum. brasileira, né? Fazendo essas Uhum. excursões com a própria seleção. Japão duas vezes, mundo árabe que você citou, que é muito diferente. Como que todas essas experiências te moldaram para você ser o técnico que você é hoje? Ah, cara, porque o Japão é espetacular, é muito diferente, entendeu? No Japão eu realmente voltaria a trabalhar no Japão, Uhum, entendeu? Eu acho o país é fantástico, a cultura é fantástica, é óbvio que tem a coisa ruim, né? Até o japonês não mostra as coisas ruins, mas existem, mas são bem, bem menos do que nós estamos acostumados aqui no nosso país, uhum, enfim, cultural e social. Esportivo também, eu acho que agora eles vivem um momento diferente também, né? Certo? Só para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu fui num baita clube, um dos Uhum. principais clubes né? Panasonic Panthers, uhum, certo? Mas pô, naquela época estava precário o negócio. A Uhum. gente tinha 6 atletas, 6 caras. O, caramba. o, est- o Uau! est- não só 6 pro treino, a gente tinha 12, 14, Sim, sim, tudo, mas sim. que conseguiriam jogar Uhum. 6. Não podia machucar ninguém, e o estrangeiro era o Amaral, o Dante. Né? O Dante foi junto. O Dante que Ah, era. foi da época da Nós gente. fomos juntos, né? Na época do Dante. Tanto que o Fukuzawa, naquela época, jogava lá e ele veio para o Brasil jogar em Maringá. Aí o Amaral, eu chamo Dante de Amaral, né? Porque é Dante Amaral, eu chamo ele de Amaral. O Amaral falava para mim, Magu, eu falei, cara, como é que você acha? Você já teve lá, como é que. Ah, se o Fukuzawa ficar, a gente tem chance, mas se ele vier para o Brasil mesmo, vai ser difícil. Aí ele veio, eu falei, meu Deus. E aí quando eu cheguei lá, realmente, mas era um time bom. Era o sexteto era interessante. Tipo, o levantador era o levantador da seleção japonesa, o oposto era o oposto da seleção japonesa, o líbero era o líbero da seleção japonesa, mas a seleção japonesa naquela época, né, nessa época não era um- Hum. como está hoje, entendeu? Mas eram bons Uhum. jogadores para jogar ali naquele momento, mas o Dante, os dois centrais muito baixos, assim, mas voluntariosos, né? Como todo japonês também. O Dante e o outro ponteiro é um cara que nunca tinha jogado o campeonato japonês. Imagina, nunca tinha entrado na quadra, entendeu? Ia ser a primeira Caramba. vez, entendeu? E não podia machucar ninguém. Nós só tínhamos 3 centrais, o terceiro central, tadinho, ele era muito fraco, assim, entendeu? Fisicamente forte, mas muito fraco, assim, tadinho. Táchiro, até lembro dele. Até eu lembro o nome dele, mas naquele momento ele era fraco, e a gente não tinha nada, né? O, o outro, o sexteto reserva era muito, muito abaixo, assim. E a gente foi vice-campeão, vice-campeão japonês e quase Caramba. perdemos a final 3-2, né? Caramba. Mas enfim, foi bem bacana assim o campeonato. Foi bem bacana porque a gente sofreu na classificatória e o time cresceu muito no Final Six, entendeu? E a gente chegou a uma final.
E foi muito legal, perdendo 3-2. E daí, ali foi muito legal. O Japão, a segunda experiência no Japão, um time mais, não tão badalado, menos grana, mas eu morei em Tóquio, entendeu? E eu não tinha tanta autonomia como eu tinha no outro time, na Panasonic, Uhum. nesse time em Tóquio. Pô, a gente mais perdi do que ganhei, era derrota todo final de semana, então, tipo, 29 jogos, foram 27 derrotas, então eu falei, Uau. meu Deus do céu. É, doido. Chegava o final de semana, chegava da viagem, do ônibus, do trem bala, chegava, eu já parava no bar, já parava no bar, nama, namabiru, onegaishimasu, namabiru, chopp, chopp, chopp. Falava, não, tem que ir sozinho, tudo, chegou uma época que é complicado, sabe? Sozinho, cara, Oh, e É, doido. pau, pau, pau. E eu sabia disso, né? Uhum. Daí também chegou um momento que eu vou conhecer Tóquio. Vamos conhecer Tóquio. Então, e eu conheci Tóquio, eu trabalhei, gostei, achei legal, mas pesado, né? Porque Uhum. derrota, 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 É, mas não, é aprendi com difícil. eles, cara, e os caras perdiam, o cara vinham na terça-feira, estavam sorridentes, pronto para treinar, pau, parecia que não tinha acontecido absolutamente nada, assim, entendeu? Os garotos, os caras fantásticos, os jogadores, assim, sabe? Muito legal, muito legal. E daí, no mundo árabe, bem diferente, bem complicado. Kuwait é um país espetacular, né? Você não tem muita viagem, não tem nada de viagem, né? País rico, extremamente rico e bom de trabalhar, bom de morar até, né? Mas com as culturas árabes que eles têm lá, que não tem muito, não aparecem muito no treino, faltam. Na Arábia é a mesma coisa. Trabalhei num clube grande da Arábia, né? Com a faca no pescoço o tempo inteiro. Perdi, era reunião na casa do príncipe. Pô, perdi, era reunião na casa do príncipe. uau. Casa do príncipe, vai. Uma doideira, cara. Então, o que se fala, o que isso me moldou, né, cara? É difícil falar, cara. Eu lia tudo que vocês mandaram, né, Uhum. o, O o, roteiro. o roteiro nosso, né, cara? E eu tava pensando, cara, do que isso pode ter me moldado, sabe, cara? Uhum. Aprender em algumas situações, por exemplo, isso já aconteceu na Arábia, tá acontecendo aqui, entendeu? Por exemplo, eu Uhum. perdi um jogador no início do treino. Me moldou assim, eu era muito certinho, assim, sabe? Muito fechado, quadradinho, né? Como tem que ser até no Japão. No Japão você montava o treino, escrevia no quadro. Se no meio do treino você ia lá e mudasse alguma coisa, coach, não. Hum, Entendeu? Tinha que ser aquilo ali, Disciplina, disciplina. ipsis literis, mas às vezes a gente monta ali e não está dando certo. Você tem que mudar exatamente. para, né? Uhum. Pô, e para eles isso nessa época era um sacrilégio se mexer naquele quadro ali depois que se escreveu, entendeu? Enfim, né? E isso na Arábia eu aprendi muito, sabe? Pô, se eu montava o treino e chegava lá, faltou dois centrais e o levantador. Falei, puta merda, o que eu vou fazer, Dureza. sabe? Daí você tinha que você tinha que refazer o treino na hora, assim, de cabeça. Então Uhum. isso me ajudou, isso que eu trouxe da Arábia, sabe? Isso me moldou, isso me Ah, que ajudou legal. bastante, sabe? Eu tinha um cara que pô, escrevia todos os treinos, não sei o quê, não sei o quê. Hoje eu escrevo, tô escrevendo o treino de hoje e tudo, mas às vezes eu não escrevo, tá na minha cabeça, entendeu? Uhum. Eu Uhum. aprendi e isso me ajudou bastante, entendeu? Para Ah, isso. legal. Eu tirei como proveito essas situações, Olha né? só, e olha só, mais uma coisa, hein, professor? A gente fala, o Feijão e a gente sempre fala muito de você ter que planejar a tua temporada, planejar a Uhum. tua progressão e Sim. planejar os seus treinos, mas essa é uma lição muito importante para todos nós, né? É dar murro em ponta de faca. Você botou a Uhum. ponta da faca ali no quadro Uhum, branco, que o Feijão fala muito, né? Mas uhum. tem que ter essa habilidade essa sensibilidade de tá dando certo, eu tô atingindo o objetivo Exato. que eu queria com esse Uhum, treino, ou tenho as uhum, pessoas para fazer esse treino, para treinar. uhum, uhum, E essa, uhum, essa necessidade, especialmente, lógico que em todas uhum, as idades, mas nós que trabalhamos com uhum, categoria de base,
Tem muita Uhum, criança que tem história diferente, né? Às vezes tem uma criança que uhum, pega rápido o exercício, tem uma criança que uhum, não faz ideia do que está acontecendo. Como é que a gente vai ajustar o treino Uhum. para contemplar uhum. todas as necessidades, né? É, E também a justamente. gente, a gente fala muito para brasileiros aqui, obviamente, que a nossa audiência é majoritariamente para brasileiros. E o Brasil é um país gigantesco, que tem várias culturas dentro do país. Então, se você for dar um treino ou comandar um projeto no Nordeste, provavelmente a sua conduta vai ter que ser diferente de comandar um projeto no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou em Minas, ou É, no Rio. Então, todas essas culturas, né, essa parte de adaptação que você falou, de ser mais flexível lá na Arábia, ser um pouquinho mais disciplinado no Japão, talvez tenham esses nuances aqui no Brasil também, em essa, determinadas regiões diferentes, né? essa seria uma das minhas perguntas para vocês no final, até, né? Opa, Ah, guarda guarda aí, aí, guarda aí, guarda aí, guarda aí. guarda aí. Magu, deixa eu perguntar uma coisa pra você, cara. Você falou aí no começo que você fez coisa errada lá no começo, né? Pela falta de experiência, por ser jovem e Uhum, tal. uhum, E lógico que as experiências vão nos moldando como treinadores, como professores, como gestor de pessoas, especialmente quando você tá nessa posição de ser o head coach, né? E eu queria perguntar uhum. pra você agora, cara, assim, ó, dá alguns exemplos aí pra gente de coisas e Coisas métodos e erradas? crenças que você. Não, 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 não. Se quiser falar, fica tranquilo. Que Não. você acreditava lá no começo, né? Desde quando você era professor, quando você ajudava lá na escola e tal, quando você disse pra gente, pô, eu comecei a dar treino e não sabia dar treino. O que que Uhum. mudou ao longo do tempo na maneira como você conduz o seu trabalho? Cara, mudou a minha organização de montar o treino, Hum, entendeu? Hoje pensar o início, meio e fim, parte principal, parte inicial, o que que eu vou fazer, dividir em duas entradas, dividir em três entradas o trabalho, o treino, entendeu? Eu prezo muito a movimentação, entendeu? Que eu chamo de movimentação, 6 contra 6, e isso no hum, meu trabalho em período já pós-básico, ele tem todo hum. dia, ele tem para ter teoricamente todo dia, né? Todo treino, entendeu? É, A gente gosta Porque dessa resposta, Mago, a gente gosta é, muito dessa muito. resposta. porque aí é Ricardo Coelho, né? O cara que eu comecei lá, porque para mim é jogo, é 6 contra 6. A gente tem que fazer o 6 contra 6 e trabalhar em cima do que você acredita dentro do jogo, entendeu? Né? As falhas, as virtudes, entendeu? Né? E a gente treinar essas situações, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro. É óbvio que eu sempre fui um cara que não gostava muito de repetir trabalhos, entendeu? Eu sempre me incomodei muito em repetir trabalhos, em repetir treinos. Uhum, Sabe, isso me incomodava, parecia que eu não estava fazendo o meu trabalho direito. Parecia que eu não estava Uhum. querendo, porque eu acho que, eu penso assim, o treinador para mim é um cara criativo, tem que trabalhar e saber trabalhar com a criatividade também, entendeu? Uhum. Certo? Eu vejo muito isso no nosso trabalho. uhum. Ele vai muito além do que 2 a 2 no aquecimento. Ele vai muito além do que um saque e mais um free ball para confirmar, entendeu? Para mim, ele vai muito além disso, entendeu? E aí que tá, para mim, o diferencial da gente pensar o que que a gente pode otimizar isso ou incrementar o nosso trabalho, mas também não ficar fazer um trabalho cheio de incrementos e não, né, para não ajudar nada, mas tem que ser objetivo e tentar não mudar tanto, entendeu? Tentar não repetir tanto as mesmas coisas, o mesmo treino, né? Eu escutei uma vez um treinador, o treinador tem que ter 5 trabalhos, entendeu? Cara, isso me incomodou, assim, sabe? Ou não me incomodou, não sei se isso é certo ou se é errado. Ou esse ano aqui, por exemplo, eu não mudei muita coisa, entendeu? Certo? Uhum. Eu fiz completamente diferente do que eu estava acostumado, né? Até pelo grupo que eu tenho aqui, entendeu? Até pelo grupo que eu tenho aqui. Mas eu sempre estou buscando soluções, coisas diferentes para colocar e para trazer
para tirar os caras de sempre estar fazendo a mesma coisa, entendeu? Para trazer. Puta, me fugiu a palavra, mas não é alegria, né? Pô, o cara sair daquilo, pô, é sempre a mesma coisa, entendeu? Senão a Aquela gente fica. zona de conforto. Isso, senão a gente vai lá no. Vai pro filme do Charlie Chaplin e fica lá apertando. E é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Eu acho que o vôlei é a repetição, mas não é, para mim, não é só a repetição, entendeu? Né? E Mago, a gente sempre fala aqui. motivá-los, né? A Exato. palavra é motivar os atletas. Eu penso nisso. Sim, imagine assim, eu falo aqui com o pessoal, né? A gente tem umas discussões assim, eu acho isso importante, desculpe te interromper, mas eu digo, imagine o cara que começa desde a base fazendo 2-2, assim, de aquecimento, até o adulto. Cara, eu fico vendo aquilo e falo, meu Deus do céu, como é que o cara aguenta? E às vezes tem gente que, se você tira isso, o Hum, cara parece que tá pelado, entendeu? Parece que ele não, hum. não, Uhum. tipo, os caras não, a gente não aqueceu, a gente não, sabe? É. Então, por exemplo, aqui, o grupo que eu tô aqui, eles reclamaram, entendeu? Então a gente faz 2-2, então não, 2-2, aquece, 2-2, aquece o braço, aquece o ombro, faz ataque e defesa, mas se você pergunta para mim se eu gosto, não, eu detesto isso, entendeu? Eu acho que a gente pode ganhar de outras formas esse Uhum. tipo de aquecimento, entendeu? E Mas, também Mago, é óbvio que você pode fazer isso, entendeu? É óbvio que você pode fazer. Não estou criticando ninguém que faça só isso. sim, sim. Tanto que eu estou fazendo esse ano aqui, todo dia tem, entendeu? Mas isso me incomoda, sabe? Porque é aquele lance do pensar, entendeu? A gente é um ser pensante, a gente pensar de outra forma, sair da caixinha, entendeu? O que a Às gente vezes pode fazer, entendeu? desculpa te interromper, mas sobre isso que você tá falando, cara, isso é uma coisa muito importante. O Feijão fala isso muito, eu falo isso também. A atenção é a moeda da performance, né? Então, Uhum, no momento que os nossos atletas, e isso é uma coisa muito importante, muito mais para o professor, que a gente que programa o treino, a gente que está no comando, especialmente quem trabalha com categoria de base, é bom que tenha é importante que tenha um adulto no treino e é bom que esse adulto uhum, seja o professor, né? uhum, 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 É, mas, cara, no momento que o aluno ou o atleta entra nesse modo de piloto automático, ele pode estar aquecendo a musculatura dele, mas por que não aquecer a cognição junto? uhum, Né? Então tem uhum, gente que tem muita gente, muitos professores, isso às vezes a culpa é nossa, né? Que lá na base a gente fala, não, primeiro eu vou aquecer o corpo para depois eu começar a pensar. E cara, a gente pode isso, fazer e deve fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, esse lance da criatividade, eu concordo com você 500.000%, porque a uhum, gente desenvolver essa questão do aquecimento, tanto dos sistemas locomotores, né? Então, músculo, articulação, tudo, mas também aqui a cabeça, o pensar, vai fazer os nossos atletas muito mais independentes no futuro uhum. e ter capacidade de solucionar problema, né? Então, cara, Justo. é espetacular, espetacular isso que você Eu falou. vou dar um exemplo, e por favor, eu tenho que ter muito cuidado com isso, mas, por exemplo, eu trabalhei no Japão. Na Hum, primeira temporada, pô, todo mundo fala, né? Que os japoneses são tecnicamente. E são, realmente são, cara. São, cara. Mas às vezes eu via os treinos da base, cara, eu ficava horrorizado, assim, falava, meu Deus, era lindo de ver, era lindo de ver. hum. Era lindo de ver. Você fala, não, você não consegue dar esse treino aqui no Brasil, mas nem dos caras, nem dos atletas coordenando, assim, né? Todo mundo, esse cata a bola, esse passa aqui, era tudo certinho, tudo, era maravilhoso, cara. Mas era o mesmo treino, era o mesmo treino, era o mesmo treino. Os caras conseguiam fazer muito bem aquele trabalho ali, entendeu? Eu falo, pô, e se a Uhum. gente colocasse um saque, passe e ataque agora? Porque o treinador ficava lançando a bola, o cara, né? Tum, atacava, pô, parecia, era lindo, cara. Tum, Uma tum, 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 maquininha, né? tum, Parece Uma uma tum, 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 máquina. máquina. tum, tum. E, caramba, como é que esses caras. Caramba, cara. E daí, às vezes, eu tinha dificuldade no trabalho com adulto. Por exemplo, no Japão, se falava assim: como é que você vai marcar esse cara? Bom, pelo perfil da bola. Se a bola for alta, né, os caras, não, 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 coach, não, 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 não. Eles não conseguiam ler isso naquela época, entendeu? Sabe? Eles tinham muita dificuldade de leitura do jogo, sabe? Por exemplo, porque o jogo, o voleibol é situacional.
O voleibol, às vezes você fala, você tem que estar aqui para esse cara. Não, nós vamos marcar defesa, né? A gente chama aqui defesa aberta, né? O cara rodado ali contra o cara ali, ataca sempre na diagonal menor. Tem que estar, tem que estar ali. Mas o jogo, às vezes, ele é situacional. Às vezes a bola não está ali, a bola saiu um pouco mais para fora, a bola saiu um pouco mais para trás, e tem que fazer a leitura disso, entendeu? Exatamente. Certo? Você parte de um ponto, você parte de um ponto, mas, pô, desse ponto ele abre um pouco de vertentes, assim, que você tem que. Aí vai a criação da leitura para o cara se posicionar, entendeu? Em relação até o corrida do cara, o ponto da bola, entendeu? A altura da bola, onde está o Ixi, bloqueio, começa lá na entendeu? qualidade do passe, né? Pois O que vai é, acontecer começa lá atrás, a qualidade, o É, primeiro ju- contato, ju- né? justamente. Então, e os caras tinham muita dificuldade nisso, lá, na época, no clube que eu estava, entendeu? E às vezes eu discutia, conversava com o Leozinho, né? O Leozinho estava lá nessa época. uhum, O Leozinho era na segunda, na primeira época no primeiro era o Marcel que era o técnico. uhum. Então, cara, eu falei, caramba, porque os caras são manchete, pô, perfeita, puta, toque, maravilhoso. Mas e aí? E o jogo? Como é que vai ser o jogo? Nós precisamos saber como é que Uhum, vai ser o jogo também, entendeu? É óbvio que é um esporte extremamente técnico e se sobressai pra caramba isso, né? Uhum, sem dúvida. Mas o jogo, cara, essas situações de leitura, porque o jogo é situacional, essas adaptações eles eram meio quadrados, entendeu? Ainda, né? Eu acho que É, isso já melhorou bastante para eles, até a saída de alguns para jogar no exterior, ver outras escolas também, entendeu? Mas o meu eu tenho um grande respeito assim mas eu sim, abro questionamento, como abro às vezes questionamento nosso aqui, o 2-2, o quanto não. né, E, entendeu? Né? e, e tem São uma baita escolas, lição. né? Não, e tem uma baita lição nessa sua fala, Magu, porque treinos altamente tecnicistas de maneira bloqueada, como faz a escola japonesa, como a Uhum, escola brasileira herdou isso da escola japonesa também, não uhum, oferecem chances para os seus atletas desenvolverem os três mecanismos de performance que o Fábio Corrêa fala também, que é uhum, você perceber o ambiente, né, ler o ambiente, tomar uhum, uma uhum, decisão e aí uhum, sim efetuar o movimento. Efetuar o uhum. movimento, essa parte da escola japonesa é É espetacular. espetacular, é Você espetacular, muito é bem falou que espetacular. eles são provavelmente os melhores do mundo em questão de fazer o fundamento isoladamente. Uhum. Só que o jogo não é jogado isoladamente. A Não, gente fala isso aqui não. todo santo dia, Uhum, entendeu? uhum, Então, pegar essa escola japonesa aí, colocar os elementos, seria uhum. talvez tem, uma Que nem maneira tem aí um a de. gente. cara, tem um cara que Ah, fala aí que a única coisa previsível do jogo é a sua imprevisibilidade. Então, se você não pois tiver é. Esse imprevisibilidade no rapaz aqui jogo, escreveu É, lá no livro dele. é. Pois é, o que eu falo, a gente vai falar horas e horas, por exemplo, aí nos Estados Unidos a recepção tem que ser fora do corpo, né? Algo do Não. estilo, né? Todo mundo segue o Gold Medal Guide, né? Isso, fala. Exatamente. Aqui no Brasil tem que ser Falei muito atrás do isso na minha corpo, vida. né? Aqui tem que ser atrás do corpo e cara, mas teve muita coisa que mudou. A velocidade do cada saque situação é uma mudou. situação, né, cara? Então, Isso, cada uma é a situação. Sabe o que eu falo? Assim, para mim, a bola tem que estar lá na mão do levantador. Se você Vai passar, isso, pra tem que lá, passa, resolver o responde, vai problema. pra lá. Tem que resolver o é, problema. e vamos embora. É feio? Às vezes é feio. Pô, lembra o Bernard jogando? O Bernard passava, pô, e a bola ia lá, cara. É É, E o óbvio, mas Amaral ajusta passando? E o bem. Amaral passando? porque O naquela Dante, época, naquela época também a velocidade do saque, principalmente do saque, não vamos falar do saque viagem, mas sim do flutuante, né? Era do chão, era completamente diferente da de hoje, entendeu? Então hoje Uhum. a gente tem que buscar recursos para isso, porque às vezes, como é que nós vamos fazer o Maicão passar o saque flutuado do cara de 2,18 m? verdade. Cara, é surreal, cara. Não, e até na Pensa no. base, né, cara? Porque até na base, É. aí você vê o poder do saque mudou muito. E Uhum, olha que coisa interessante, né? O jogo ele uhum, ficou mais potente, mais rápido, né? uhum, O tempo que a bola viaja diminuiu, uhum, mas o uhum. tamanho da quadra continua o mesmo. Continua Mesmo, mesmo. e a rede Então, O será que a também. gente resto. vai, e será que a gente vai dar treino do mesmo jeito que a gente dava quando o Uhum. jogo era mais, É, mais lento? Então, essas coisas é, que a gente precisa é. pensar, né? São coisas para a gente pensar, a gente entrar.
Cada um fazer o que acredita, entendeu? E fazer. Magu, já fica o convite para você voltar, a gente fala isso para alguns dos nossos convidados, Verdade. para a gente discutir algumas questões mais pontuais do jogo. Hoje a gente Tá está bem? conhecendo quem é o professor Fabiano Magu, mas a gente quer que Uhum. você volte aqui, se você topar, para a gente falar de questões pontuais do jogo, como é que É. você enxerga e tal, porque isso que é Uhum. uma coisa Uhum. muito importante, e essa é uma fase posterior do nosso podcast aqui, já tô dando um spoiler para a galera. É. E Legal. O Magu também deu uma lição aqui muito, muito importante de liderança. Vou explicar por quê. Então, ele tem as crenças dele, né? Principalmente em relação, eu vou dar o exemplo em relação ao aquecimento, que você não gosta do 2-2 Uhum. lá tal, Uhum. mas os atletas chegaram para você e falaram que achavam importante e você cedeu, Uhum. né? Então, Uhum. encontrou eles no meio, né? Você Uhum. tá num ponto aqui, eles estavam num ponto aqui e vocês juntaram no meio. E você, isso é uma grande lição de liderança, de saber ouvir e saber Uhum. considerar o que os atletas estão trazendo para você também. Então, Uhum. fica a lição aí para quem está ouvindo a gente. Muito bom. Uhum. Magu, vamos aqui, agora eu fiquei curioso com uma outra coisa aqui, ó. Você, cara, com toda essa tua experiência, todas essas vivências que você teve e tal, vamos falar sobre estudo. Como que você estuda? Quais são os meios que você utiliza para estudar, para melhorar o seu trabalho? Conta pra gente aí um pouquinho. Cara, a gente usa aqui o Datavolley, né? Praticamente todo mundo aqui no Brasil usando o Datavolley para os jogos. A preparação é diferente de time para time, né? Uhum, Primeiro analiso algumas situações importantes dos times, né? O time que eu vou jogar, né? O que eles estão durante primeiro as chamadas, né? Que a gente chama aqui, os centrais, pelos centrais, né? Chamado. Se é sete, se é tempo esquerda, pose, tempo costa, o que o levantador usa mais com relação a isso, e daí como parte a distribuição desse cara, né? Desse levantador. Né? Então, a gente estuda bastante em função do levantador. Daí começa pelas chamadas. O passe, se é o passe A, se é o passe B, com passe A, o que ele joga, rede por rede, né? Até umas coisas que eu queria muito discutir isso com outros treinadores, entendeu? A forma que eles estão estudando, né? E até a forma que eles estão passando as informações para os atletas, né? Como estão montando as reuniões, entendeu? Para os jogos, entendeu? uhum. Isso me incomoda bastante e faz-me até que ponto as reuniões são os atletas entendem as reuniões, entendeu? Ou Porra, esse é até um que baita ponto ponto. isso é muita informação para o cara ou é pouca informação para o cara, entendeu? Até que ponto, Uhum. porque cada um vai assimilar de uma forma, né? Uhum. Um X de conteúdo, entendeu? Mas eu praticamente dentro daí os pontos de levantamento, né? No setor 2 o que ele faz, no Uhum. setor 3 o que ele faz, rede por rede eu estudo isso. Né? No setor 4 se a bola setoriza para frente, o que esse levantador, as características do levantador. Até muito mais em função disso, sabe, Peter? Uhum. Mais em situações dos pontos da movimentação do levantador. O levantador vem para frente, ó. Quando ele vem para frente, ele costuma usar essas situações, né, para cima dos caras, né? Eu uso muito contra uma base baixa, teoricamente, que o nosso levantador é mais baixo, contra o oposto, contra o levantador, como é que ele joga em função Uhum. disso. Então, tem um leque muito grande aí em que você pode, da maneira que você pode estudar, e daí você escolhe o que você vai passar para os teus atletas em função disso, ó, cara. Nós Esse vamos filtro é ver. difícil, né, cara, de É, fazer. é, Esse Pra é. cacete. filtro É, é o eu pulo tenho um do gato. costume, eu tenho um costume aqui de fazer sempre uma folha para os caras, rede por rede, e o que nós vamos fazer nessas redes, para eles lembrarem, entendeu? Uhum. Por exemplo, né, eu solto uma folha, hoje não mais impressa, mas sim a gente manda pelo WhatsApp deles, e aí vai pelo interesse de cada um, e eu faço o meu trabalho. Ah, será que eles vêm? Falei, cara, não Uhum. sei. Qual que é a tua Aí, percepção disso, Magu? O que que você tem percebido nos jogos? Porque você está trabalhando agora, desculpa te cortar, mas isso é uma coisa não. interessante. Você faz o estudo, Uhum, que já é difícil pra caceta, né? Envolve muito uhum, tempo, eu costumo uhum. dizer, muitas horas bunda.
Uhum, estudando, bunda na uhum, cadeira, estudando. uhum, Aí uhum, depois, outro trabalho extremamente difícil é o fazer o filtro, o que que é o mais importante, por uhum, exemplo, em cada passagem. uhum, E você uhum, manda para os seus atletas que são de uma uhum, geração diferente, né? Você pode ter aí. uhum. Às vezes tem atletas de várias, de diferentes gerações na Isso, equipe. isso, isso. Como que você Aqui é assim. como que você tem percebido a receptividade, a receptividade deles e a aplicação desse estudo que você fez no jogo? Como que é o nível de compreensão dos atletas? É, Como que você tem percebido isso, cara? cara, então, isso é complicado, sabe, Peter? Mas é bem diferente, assim, de um para por exemplo, os mais velhos, os caras mais Uhum. experientes, eles entendem, entendeu? Por exemplo, ó, se essa rede, essas formações, pô, sacou no ponteiro de rede, vamos supor, o cara não recebe tanta bola, o volume de bola é muito pro Por outro central para lado. trás, entendeu? Então, aí tem um central que tem dificuldade dessa leitura ainda, entendeu? Eles precisam, porque os mais velhos já passaram por outros treinadores, né? Uhum. Isso eu acho muito legal também, né? Deles vivenciarem, e eu escuto muito as situações dos mais experientes, porque eu tenho que trazer a experiência desses caras em prol do time, Sem né? dúvida. Mas o que eu falo para eles é o seguinte: a gente passa na reunião, vocês não concordam, a gente tem que discutir na reunião, não na hora do jogo, entendeu? Então, Boa. pô, Magu, não, puta, não acho que a gente tem que marcar essa bola para esse cara. Mas por quê? Não, porque eu já joguei com ele e veja bem, pô, vamos passar de novo. Cara, se for pertinente, se ele tiver certo, ok, tá certo, tá certo. Não tenho problema nenhum quanto a isso, entendeu? O que eu tenho um problema é que quando a gente acerta dentro da reunião e no jogo a gente faz diferente. Aí quando eu percebo isso, o bicho vai pegar, entendeu? É. Né? Certo? Eu acho que a gente tem que ser aqui, ó, pô, fechou aqui na reunião, é isso, pau, vai. Todo mundo concorda? Se não concorda, tem que falar ali, ó, nós vamos buscar, a gente vai sacar nesse cara, entendeu? Puta, mas o cara, não, mas esse cara é o melhor passador do time. É nesse cara aqui porque vai acontecer isso e aquilo, entendeu? Então, eu acho que isso é uma discussão boa nesses momentos, entendeu? Uhum. Agora, cada um vai filtrar e vai entender de uma forma, e a gente vai sabendo já ao longo da temporada quem tem esse maior discernimento, até pede para o cara dar uma ajuda para o fulano nessas situações, entendeu? Segura o cara aqui e fala o que ele tem que fazer o tempo inteiro, entendeu? Que até, por exemplo, os centrais são mais complicados, né? Porque eles têm que conduzir muita coisa, né? Sim. O Uhum. oposto não. O oposto está ali, ele quer ver os ataques do ponteiro. Ele não quer ver o ataque Certo. do outro oposto. Ele quer ver os ataques do que ele vai marcar para esse cara. Como é que esse cara age? O ponteiro quer ver os ataques do central. O central tem que preocupar com a central, com a distribuição do cara, né? Com a Uhum. distribuição do levantador. Então, o central é um cara que precisa entender Sobrecarrega, né? e precisa entender muito o jogo. E às vezes, por exemplo, no momento aqui, os nossos são jovens, entendeu? Então Hum. tem essa dificuldade, tem essa insegurança, às vezes, em alguns momentos, entendeu? Cara, Né? isso muda muito lá atrás, né? Na defesa, né? Aham, E como é que aham, você vai ajustar no caso do é, cara errar uma é. leitura e tal? Então, e isso acontece, isso bastante, cara, mas a gente tenta municiá-los Sim. o mínimo. Não, eu tento, né? Eu antes era muita informação, entendeu? Pô, Uhum. quando eu trabalhei em Campinas, assim, só que era um time mais velho, muito, muito experiente, entendeu? Aquele time não baita no time, entendeu? Mas mesmo assim os caras sentiam. E eu também estava iniciando, né, um processo também, né? De treino, de assistente ainda, e eu comandava as reuniões lá, eu que fazia os vídeos, então. E eu era um cara que estudava. Hoje eu diminui muito meus estudos, assim, entendeu? Em relação ao passado. Entendeu? Uhum. Hoje eu tô tentando reduzir, assim, né? Passar o mínimo possível para os caras, ou o É. necessário para os caras, entendeu? Muita Mas informação mata a é informação, né? isso, Aqui, mas que Marcelo Francoviac. essas informações eu tento ficar para mim, muita informação para mim, né? Para tentar levar para o jogo. Aí E você daí, em vai, alguns aí momentos, na hora do jogo você vai salpicando para um ou é, outro ali, aquilo que você Vou- sabe, É, né? vou Legal. tentando. Também, porque é difícil para a gente também, cara, Sim. entendeu? Para os treinadores também, né? Porque daí aí tem a emoção, tem outras coisas, né, cara? Tem a pressão do Exato. jogo, tem.
sabe? Então, por isso que é importante você ter uma boa CT, um cara que está ali sentado, está vendo o jogo também, lembra, puta, lembrar, vai falar, é verdade, vamos fazer, pau, entendeu? Então, o É. tempo inteiro. E isso é uma evolução de para cada atleta, para cada treinador, para cada Uhum. time, entendeu? Mas eu tento fazer essas situações e passar informações para eles, por exemplo, nessa folha, né? Por exemplo, rede por rede, o que que nós temos que fazer, né? Só que às vezes é engraçado, né? Porque às vezes o cara, o central, né? Nunca vai ser certo. Ó, você vai bloquear sempre na P1, na P6 e na P5. Não, não vai ser isso, né? Entendeu? Você pode estar nessa P1, você pode estar na P2 e na P3, sei lá. Entendeu? Você pode mudar, né? Então ele tem que abranger o jogo inteiro, né? É. Certo? Então, às vezes, É. com coisas simples para eles, né? Coisas Aham. simples, tentando simplificar ao máximo para eles, né? Certo? É. Ó, quando está com a base aqui, o nosso levantador, vamos prioridade para frente, né? Atento, né? É nesse momento, só para sacar aquilo, queima com a primeira bola. Não o tempo inteiro, senão o cara vai saber. Então, você vai conduzindo os caras também, tentando ajudá-los, né? Porque eu sei que é difícil, eu sei que é difícil para eles também, né? É difícil para todos, né? É diferente do que um central mais experiente com uma vivência até internacional, assim, né? Sim. Certo? Já tem uma experiência, já tem o feeling do jogo, o entendimento do jogo. Então, e isso demanda experiência. A É. experiência é jogar, entendeu? Quanto Cara, mais o cara jogar, mais ele vai crescer também. e veja só, o Magu, Feijão, olha só, o Magu falando que existe um certo nível de dificuldade né, de, de passar essa informação, de comunicar essa Aham, sim. informação de maneira eficiente para os atletas. Professora, professor, você que trabalha com a base, imagina a gente, cara, né? É, Imagina a gente. Então, mais uma Exato. vez a gente Mais uma é, habilidade que a gente tem que ter. defendendo que a gente não pode utilizar na base os mesmos meios e métodos que o Magu utiliza lá no Exatamente. adulto profissional. Sim. Não pode ah, ser uma cópia-cola, Não né? A pode. gente quer fazer não, uma reunião lá com a nossa base que às vezes vai demorar mais tempo que o jogo, não, não. Tem que ser né? Então, sucinto. a gente precisa ser sucinto e objetivo. Eu tento fazer minhas reuniões em no máximo 30 minutos, no máximo 30 minutos, pum, Legal. fecho, Maravilhoso. né? Muito bom. Não, a gente faz duas reuniões, né? Então, uma pelo menos, né? Em cada sessão de reunião, no máximo 30 minutos, Legal. no máximo, Muito bom. estourando. Cara, Ó, você tá me vendo pelo YouTube aí? Tem um Hum. reflexo do sol vindo em mim aqui que tá ó, é uma pessoa complicado. iluminada. Ah, uma pessoa Você iluminada. Mas Então, olha passou só. se projetor? você tá vendo pelo YouTube aí, eu tô me É, mexendo, desculpa, aqui tá um Passou. César sol na Feijão, minha cara, viu? César Feijão Benatti. A gente podia É, ficar aqui ouvindo o Magu, mas quanto tempo hoje? Eu diria mais umas 10.633 horas. Dez puta, eu mil falo, hein, cara. seiscentos e trinta e três horas. Mas assim que é bom, cara. Assim que é bom. A gente quer ouvir mesmo. Mas a gente, agora, Magu, a gente quer conhecer você um pouco mais, de uma forma mais pessoal. Então a gente vai para aquela série de 11 perguntinhas para você Ok. aí responder como você quiser. Tá bom? Então, galera, se liga aí que é a hora do quadro Ataque e Defesa. Estamos de volta. Tá pronto, Tem Magu? sol na cara agora. Pronto, Pronto para as pronto, perguntas? Então vamos lá. pronto. Primeira pergunta, Magu. Hum. Conta pra gente um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Hum. Pô, eu tinha pensado nisso, cara. Um momento marcante que influenciou na minha vida. E eu acho que o meu começo, cara, é tudo que eu falei do início, entendeu? Legal. Isso foi muito marcante para mim, entendeu? O meu início, a minha perseverança, a minha persistência, entendeu? Eu sempre fui um cara que como eu falei para vocês aí no início, eu corri atrás do que eu queria, entendeu? Eu não esperei chegar. Eu não esperei chegar, não esperei ter salário, não esperei. Eu queria isso. Eu decidi ser isso, né? Então eu tinha duas opções. Eu escolhi essa, né? Eu escolhi essa, cara, entendeu? Então eu Pô, entrei de cabeça nisso. que lição maravilhosa. Que lição maravilhosa. Demais. Muito bom. Sensacional.
Ô, Magu, a segunda pergunta é a preferida do meu amigo aqui, que é um autor de Ah, livro. momento nerdola, ficou Momento com Nerdola. feijão hoje. A gente chama carinhosamente de Momento Nerdola. Quais são os seus livros preferidos, ou livros de cabeceira, ou alguma coisa que você está lendo hoje? Cara, eu gosto muito de ler biografia, Aham. entendeu? Então, eu li algumas já há alguns anos atrás. Faz tempo que eu não leio biografias, mas eu, óbvio, li a do Michael Jordan, gostei. Uhum. Espetacular. O meu problema é que eu esqueço muito das coisas que eu leio, então eu tenho um pequeno defeito. Mas eu achei espetacular. Li, depois eu gosto de música, li Tim Maia, achei espetacular. Tim Maia eu vi Muito tudo. bom, muito Tim bom. Maia eu vi tudo, né? Eu li o livro, eu vi a peça e assisti ao filme. Então Nossa, achei o tudo livro para mim é espetacular. o melhor de todos. Só Muito para bom. vocês terem uma ideia, eu não sei por quê. Eu assisti a peça com a minha esposa, né, em São Paulo. Eu trabalhava lá em São Bernardo. Eu chorei do início ao fim, não sei por quê, porque Caramba, eu que nunca fui legal. um fã, entendeu? Aham, Ah, pô, aham. Tim Maia, não, não. Mas, pô, a história me fascina, de como uma Uhum. pessoa. Como é que esse cara começou, cara? De onde esse cara surgiu? Ele Uhum. fez assim. Muito Cara, o doido. cara vendia marmita, cara. O cara, né, que comia Uhum. marmita, comia as marmitas. E, cara, né, o cara fez muita merda na vida. Nossa, muito, Cara, e o cara era um cara espetacular, cara, é, entendeu? Então, isso me muito fascina legal. muito, né? Lia do Lobão, achei espetacular também. Ele mesmo escreveu, entendeu? Então, eu gosto muito de ver isso, de ler. Eu tenho a do Jô Soares lá em casa, tá há muito tempo que eu comprei, tá lá, eu não li ainda. É um catatal, assim, não comecei Essa a tá na ler, minha mas, lista. Essa tá na minha mas lista. eu quero ler. Ah, eu queria ler a do Roberto Carlos, mas ele proibiu, né? E parece que Hum, acho que agora voltou, alguma coisa assim, mas. Então, li algumas. Comecei a do Mandela, mas não terminei, cara, porque achei maçante, assim, de pô, muito nome, muita coisa. Eu falei, caramba, cara. E daí eu larguei. Li um livro que eu curto muito e quero voltar a ler, e na época até da pandemia eu comecei a ler e a escrever o que eu lia, entendeu? Então, eu tenho um livro aqui com as minhas anotações dos livros que eu li. legal, legal. Entendeu? Mas um livro que eu acho muito legal, eu acho que é importante para todos nós, e eu tenho que reler isso, é O Ego é Seu Pior Inimigo, né? Uhum. Esse é um dos livros que eu É gosto. do Holiday, né? Do É, 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 Ryan Holiday. é. Então, Legal. isso é importante para nós, né? E comecei a ler, estava lendo, e eu dei uma travada nessa Cabeça de Campeão, que é dois franceses, né? De psicólogos franceses, né? Que até acho que é o Joel J que faz a tradução dele, se eu não Uhum. estiver enganado, mas Cara, eu Cabeça de achei esse Campeão. livro meio chatão, para te falar a verdade. É, Tem algumas coisas boas, então, mas eu é comecei a ler, meio. mas É. então eu travei também, eu travei Uhum. nele, entendeu? Mas Uhum. basicamente isso, cara. Daí Legal, legal. comprei um Mas tem agora muita coisa boa. para não agradar, nem lembro o título do livro, cara. Mas Você talvez vá não, gostar de ler a biografia do Agassi. É muito sim. citado aqui pra gente, É cara. Peraí, verdade, é uma não. das mais citadas. Desculpa, eu li a do Nadal. Do Agassi eu não Ah, li. tá. A do Nadal eu li. Então, Pô, a acho que história do Nadal você vai gostar da do Agassi. do Muitos, Agassi, né? muitos convidados leram O e Nadal queria gostaram ser. bastante. O Nadal queria ser jogador de futebol, não queria ser jogador de tênis, cara. Impressionante, Eu tenho a gostava do muito Nadal de. aqui, eu preciso ler, É, ainda não li também. é muito legal. Então, tem coisas assim. Legal. Eu não sou um leitor voraz como o Rubinho. O Rubinho é um cara que agora até em inglês, deve estar lendo até em francês, engraçado. Entendeu? O Rubinho gosta muito de ler, cara. Eu tento assim, eu tento mudar isso, né? Ler um pouco mais. Eu compro bastante livro, mas os que eu leio não são tantos assim. Mas Legal. eu, Ó, a biografia é muito legal para mim. Eu acho muito interessante a Muito bom. biografia dos caras, das pessoas. Espetáculo. Magu, próxima pergunta aqui. Você hoje tem mentor, ou tem um mentor ou mentores? E se você tiver, quem são eles? Cara, não.
eu tive, como eu falei para vocês aqui, o Ricardo, né? O professor Ricardo Uhum. Coelho, no meu início, que foi uma pessoa, não era um mentor, mas sim né, um cara fantástico que nas sentadas dos bares do Clube Curitibano, tomando cerveja, eram sempre aulas, né? Como quando saía com Fábio e Rubinho em São Bernardo, Uhum. pós-jogo, nós ficávamos até as 5 horas da manhã conversando de vôlei e terminando os dois falando sobre guerra, né? O Rubinho curte Rubem também da falar sobre Guerra. guerra, Exato, sim. sabe muito de histórias de guerra, tudo essas coisas. Então, pô, eu tenho o Rubinho também como um dos caras que me ajudou e me moldou também como profissional, sabe? Uma referência, assim, não digo mentor, porque a gente conversa até pouco, somos curitibanos, né? A gente não pode Uhum. perder isso, né? Curitibano não se conversa muito. Então, né, até a gente tem ele me ajudou muito, né? Por tudo que eu contei aqui, onde ele ia, Uhum, eu ia uhum. atrás, tudo, né? Então, e as pessoas com quem eu trabalhei, né, cara, também durante toda a minha carreira aqui, o Horácio, né, que eu acho um treinador fantástico, que sabe lidar muito bem com os atletas, principalmente com os atletas mais velhos, entendeu? É um cara espetacular, onde você vai ver aí, acho que dificilmente alguém não gosta do Horácio, entendeu? Uhum. Certo? Uhum. Né? É um cara fantástico, né? Então, trabalhei, pô, César Douglas eu trabalhei, né? Um cara muito bom profissional, está voltando para o Brasil agora, né? Um Que cara legal. é um bom treinador, excelente treinador, né? Então, tive Também essas citado aqui várias pessoas, vezes. o César é um cara muito bom. E, né, são esses treinadores que me ajudaram ao longo da minha carreira. O Rubinho mais porque eu passei mais tempo, né? Pô, eu sou padrinho da filha mais nova do Roberley, né? Entendeu? Ele é meu padrinho de casamento. Então, nós Legal. temos uma amizade muito, muito longeva e um respeito, mas, como eu falei, somos curitibanos, não nos falamos Yeah. muito. É, Mas mais ou menos você isso. citou ele e ele te citou também. Então, Sim, sim, já, claro. É como o já Juba fica também, claro. né? Mas O O Juba Juba. também, né, cara? Mas o Juba é um cara Juba, mais. grande Juba. Juba é um cara mais jovem, né? De nós, né? Pô, só para você ter uma ideia, né? Nós trabalhamos juntos, né? Rubinho criou um clube de voleibol, né? Um time de voleibol num clube em Curitiba, né? A ideia dele, né? Onde nós estava eu e o Juba junto, né? Então era Rubinho, eu e o Juba, né? Montamos e começamos dali do zero no Clube Santa Mônica em Curitiba, Legal. com a ideia do Roberley Leonardo, que é um cara para mim Um dos melhores do mundo para mim. ímpar no voleibol, é. Ele é um Se dos você quer saber melhores. de vôlei, esse cara estuda e ele esmiuça todos os times. Eu tinha aqui quando joguei contra ele, eu tinha muito receio de jogar contra ele. Eu não queria nem, eu estava pensando nos playoffs, eu não queria cruzar com ele, né? Cruzar com ele porque eu sei que ele é um cara, né, fera Ele é nos estudos. bom. Mas aí os caras precisam executar, né? Mas É. que ele tem tudo na cabeça, e no papel, cara. Ele é um cara espetacular. Já fica o convite aqui A para gente fala, vocês voltarem lá nos episódios, 3 episódios atrás, para ver o episódio do Rubinho com a gente, que a foi um gente dos É, melhores. tem muito técnico bom. que estuda o adversário, faz uma radiografia, o Rubinho faz uma tomografia Mas, computadorizada. Sim, Dos sim, times. sim, boa. sim, sim. Bagu, indo para a próxima pergunta aqui. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que que seria? E, continuando, o que que é esporte para você? No mundo do esporte, no mundo É, do no mundo do esporte, esporte. não É, voleibol. pode ser de voleibol, do Ah, esporte em geral, cara, tanto não, no faz. mundo do esporte hoje não tem outra forma se não falar da cobrança externa de torcedores, né? Essas coisas, essa cabeça de Uhum. só por resultado, entendeu? Só resultado, só vendem por resultado. Então, hoje as redes sociais tá tudo muito tóxico, tudo muito pesado, entendeu? Então, eu pensaria em mudar algumas coisas assim em relação ao Uhum. pensamento dessas pessoas, até Boa. porque tá sendo muito cruel para todo É mundo, assim, cruel. às vezes, entendeu? Uhum. Entendeu? E eu Sim. não falo por mim, não, porque aqui eu não tive problema com relação a isso, por enquanto, nesse momento agora, né? Tá tudo bem, mas eu vejo o Marcão, assim, às vezes sofrendo algumas coisas, e o Marcão nem liga para isso. O Marcão é um cara fantástico, pô, nem olha nisso, né, cara? Às vezes dá vontade até eu de responder, eu sofri um pouco lá em Suzano,
entendeu? Achei cruel o que fizeram comigo lá, mas, enfim, essa parte do esporte hoje, eu vejo o futebol fazendo isso, seleção brasileira, e isso me incomoda muito, Exato. assim, sabe? A nossa seleção brasileira, se não tem vitórias, agora como vai ser, uma renovação, entendeu? E eu sei, eu imagino, os caras não estão ligando, mas isso fere muito, né? Mexeu muito com o Renan, achei que foi muita injustiça Sim. com o Renan, foi muito Uhum. pesado. Então, às vezes as pessoas estão ficando chatas, o esporte fica chato com relação a essas situações, né? Hoje, Sem dúvida. qualquer, qualquer pessoa pode ir lá e falar o que quiser de você Uhum. Se dos esconder atrás de um atletas e perfil, se né? esconde, entendeu? Isso é ruim para todo mundo, até para o esporte, né, cara? Uhum. Entendeu? Então, eu Exatamente. penso, eu penso que eu tentaria mudar isso. E esporte para mim é o meu trabalho, cara. Sempre foi a minha forma de viver, de querer viver. O esporte para mim é a minha casa. Eu comprei a minha casa está no meu nome através do esporte. Uhum. O meu carro hoje está através do esporte, né? É o fruto do meu suor, do meu trabalho, não só meu, da minha esposa também, mas o esporte para mim é a minha sobrevivência, entendeu? E é uma Bom, coisa que eu curto, mas que aos poucos está ficando chato, assim. Às vezes você pensa até em fazer outra coisa porque, sabe, tá passando dos limites em alguns momentos, assim. Então você Olha só. repensa se vale a pena você continuar, ou até repensar em, pô, vamos lá para a base, né? Mas daí você sabe de histórias cabulosas de pais e mães que fazem, eu falo, meu Deus do céu, Ô, o, será que eu mu ô. quero? o mundo está perdido mesmo. As pessoas estão. Eu tento me. Eu tenho um sobrinho que joga vôlei agora, né? Que é sobrinho da minha esposa até, né? E também a minha cunhada jogou vôlei, né? E eu tento, eu não falo muito, né, com relação a isso, né? Mas tento em alguns momentos blindar algumas situações ou falar, comentar algumas coisas, né? De situações, né? Entre pai, mãe, torcedor, né? Certo? Professores, técnicos, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue mudar um pouco isso e melhorar isso também, né? Então, Porque esporte é entretenimento, cara, né? Uhum. Esporte é diversão, esporte é, entendeu? Tem O que ser. voleibol, então, que não tem empate, né? Então um vai ganhar, o outro vai perder, cara. E não pode ser o que perdeu, não pode ser Uhum. o que é ruim, entendeu? Vilão. Isso é o vilão do negócio, entendeu? Então isso tem que ter muito cuidado com isso também, né? Boa. As nossas avaliações, eu me preocupo muito com as avaliações, né? sim. Não, né? Mas dos que estão próximos da gente, sim, né? Então É. ter esse Não cuidado. tem herói e vilão, tem somente vencedor e perdedor. É simples assim, né? É, Ou deveria é, ser, pelo menos, né? Às eu vezes escutei, eu escutei isso, né? Que acho que até uma moça agora eu vi, é Rios que chama? Eu nem sei o nome, né? Aquele do Reels, Instagram que você vai É. passando, eu nem sei o isso. nome disso, só para você ter uma ideia. E daí eu vi uma moça falando, né? Uma mulher falando que é muito legal, que ela leu do Nelson Mandela, né? Então, que, que ele fala assim, ele falou que ele nunca perde. Ou ele ganha, ou ele aprende. Então, Uhum. eu achei isso daí fantástico. E isso não Muito é bom. de cabeça de perdedor, porque tem cara que vai falar que isso é coisa de perdedor. Não, isso não é. Não é Isso é não. coisa de esportista, de cara que ama o esporte, que gosta do esporte e que tem que aceitar quando o outro foi melhor que você e tem que adquirir a resiliência e voltar a trabalhar e voltar a treinar e se preparar para a próxima batalha, né? Para o próximo jogo. Que Boa. É isso aí. espetáculo, que espetáculo. Muito Baita bom. lição. Magu, próxima pergunta. Você tem algum arrependimento? E se tiver, qual que é o seu maior arrependimento? Cara, arrependimento é forte isso, né? É forte falar sobre isso, assim, arrependimento, mas é óbvio que, como eu brinquei com vocês, né, me incomoda muito algumas atitudes que eu tive no início da minha carreira, hoje lembrando, entendeu? Uhum, Né, tenho histórias aqui que, sabe, mas que me moldaram, que me fizeram aprender também. Se eu fizesse nos dias de hoje, eu provavelmente seria preso, entendeu? Uhum. Né? Certo? De atitudes, hum, né?
né? Coisas insanas, que a gente era, que também não tinha tanta instrução, entendeu? Com Uhum. relação a essas coisas, né? Hoje a gente já está mais aberto para isso e tentando. E é óbvio que às vezes eu não, às vezes eu surto, né? Eu tento, a gente evolui, cresce, melhora, mas a gente não perde a nossa essência também. Não é, a essência não é. Às vezes você faz uma escrotidão, faz um show, dá um esporro no meio do treino, porque o treino tá uma bosta, o treino tá ruim, os caras estão devagar, entendeu? Isso existe também. No adulto existe. E o pau tora, entendeu? É. Só que, né, eu tenho que saber que eu estou lidando com gente adulta, mas também, pô, aqui nós temos responsabilidades, algumas coisas. Enfim, eu tenho, às vezes eu me arrependo das coisas que eu faço assim, né, que eu extrapolo, quando eu saio do corpo, digamos assim, entendeu? Uhum. E isso acontecia muito na minha época que eu iniciei, entendeu? E isso foi diminuindo, foi melhorando, porque, mas às vezes ainda acontece. E quando acontece, eu não me sinto bem, sabe? Hum. Sabe quando a coisa é mais forte do que você? É. Você tá, pô, aconteceu, pum, estourou, Uhum. entendeu? Você fala, porra, eu falei, cara, e depois você fica pensando, que ridículo, cara, eu tenho 54 anos, vou fazer 54 anos, tô fazendo esse show, cara, enfim, eu me arrependo dessas coisas. E daí quando para, vai, entendeu? Até hoje eu parei, mas eu lidei muito com isso, assim, né? Psicólogo, tudo para a gente diminuir isso, entender isso, Uhum. evoluir com relação a isso. Sim. Mas aí tem momentos que pegam a gente e acontece de novo. E daí é isso que eu me arrependo, assim, eu amargamente, assim, e não é falando da boca para fora mesmo. A gente, pô, eu Uhum. não Sim, devia ter sim. feito isso, mas acontece. Uhum. É, Acontece. Eu é sou isso. carne e osso, eu sou humano e eu assumo os meus erros, É, entendeu? Eu não me o, escondo neles. Eu não me escondo neles. o Eu fato que assumo, você entendeu? assume a responsabilidade é um baita É, entendeu? de Eu um- não tenho problema nenhum em pedir desculpas para você, se eu errei com você, ou se eu Uhum. tenho que pedir desculpas frente ao grupo, se eu fiz alguma coisa errada, o que não foi do gosto deles, entendeu? Eu não Muito tenho bom. problema nenhum em relação a isso. É. Mas é complicado, né, cara? Ah, É muita emoção, assim. O nunca é fácil, italiano cara. é um descendente italiano que fala com a mão, que fica não sei o quê, e nós, São três aqui, pau, então. né? Entendeu? Somos três, Todos então. nós temos essa característica, então. Então, Então, vamos virar a moeda agora e falar do maior orgulho. Qual que é o seu maior orgulho? cara, o maior orgulho é ele estar aqui hoje, cara. Ele estar vivo, de estar podendo continuar trabalhando com voleibol, com uma coisa que eu batalhei lá no início. Isso profissionalmente, para mim, é o meu maior orgulho. Passar por onde eu passei, fazer coisas o que eu fiz, entendeu? Né? Passagens importantes em times importantes, não muitas conquistas, porque o esporte é difícil, né? A gente às vezes vai perder mais do que ganhar, mas a gente aprende pra cacete, entendeu? A gente evolui, cresce como pessoa, isso também é muito importante, a gente não pode esquecer, né? E uma coisa que eu aprendi com o Horácio que foi, né, que quando a gente perde, quando a gente ganha, a gente não é melhor do que ninguém, como a gente acha que a gente é, né? Mas Uhum. que quando a gente perde, a gente não é tão ruim como as outras pessoas falam que a gente é. Então, Boa. isso para mim é uma lição muito grande, assim, que eu fico sempre na minha cabeça. Porque você vai perder, não tenha dúvida, você vai perder, mas você vai ganhar também. Mas é importante ter esse equilíbrio, né? O esporte te dá muitas lições com relação a isso, né? Uhum. Uma Sem semana dúvida. você é loiro de olho azul, um deus grego. Outra semana você voltou a ser um mago quando você perdeu, entendeu? Quando você ganha, você, porra, né? Se a gente ganha Sul-Americano, sabe, não sei o quê, cara, eu ia me tornar um deus grego, mas aquele mais lindo de todo o planeta, entendeu? Uhum. Entendeu? Aí você perde 3 jogos seguidos na Superliga e você volta a ser um mago, entendeu? Então, o esporte, você não é melhor do que ninguém, entendeu? Com suas vitórias e você não é pior do que ninguém com as suas derrotas. Então, é isso que É eu, isso que eu aí. tento Boa. levar para minha vida profissional. Muito Legal. bom. Muito bom. Magu, agora, seguinte, momento revelação, hein? E rufem os Uhum, tambores aí. uhum. Agora, sim, uma coisa que ninguém sabe. Ninguém sabe que o Magu, ou que pouca gente sabe. Pouca gente sabe, né?
Eu falei aqui para vocês, né? Lembra lá que eu tinha duas vertentes, né? Dois caminhos, né? Ou era o vôlei ou era o outro caminho, né? E eu escolhi o vôlei. Então eu cheguei até a fazer, como é que se diz, aquele trabalho quando você está no terceirão, né? Você vai fazer aquele estudo para qual se deve. Teste vocacional. Teste vocacional. Isso, esse mesmo, entendeu? Porque eu gostava de tocar, eu tocava violão, cara, eu gostava de cantar quando eu tinha 16, 17 anos. Pô, eu fazia aula de violão, tinha um professor que ia lá na minha casa e ele tocava à noite, às vezes durante a semana ele me convidava a tocar no bar onde ele tocava, no barzinho onde ele tocava em Curitiba. Eu participei de alguns festivais com amigos, né? Que não, Legal. eu não escrevia música, mas eu tinha um amigo que hoje também já falecido, ele que escrevia e eu fiz essas amizades. Então eu tive momentos muito bons assim relacionados com a música, assim. Então eu participei de alguns festivais em Curitiba e fora de Curitiba, né? Gostava de cantar, era metido em querer cantar, entendeu? Nos bares. Nunca foi uma profissão, e sim um hobby que eu curtia, Uhum. entendeu? Então chegou ao ponto de eu ter que escolher, né? Eu ia para para o voleibol, né? Que eu me dedicasse, eu ia estudar música. E daí eu optei para o vôlei e tudo, e aos poucos eu fui largando o violão, fui largando de cantar, e hoje não consigo mais tocar violão, não sei, o Marcelo falou que toca um violão muito bem, não sei se vocês Toca bem sabem, mesmo. Sei. muito bem, toca de tudo, é muito bom, cara, entendeu? Então, hoje eu não tenho nem sei segurar, faço alguns acordes, mas não toco mais e às vezes me pego cantando algumas coisas que eu curto, gosto de ver coisas de música, vou na internet, hoje tem a internet me proporciona isso pra caramba, então eu vou atrás de coisas novas, escutar coisas novas também. Então eu tive isso na minha vida, né? Legal. Eu tive isso. Mas eu Legal. vou dar uma dica para você, Magu, porque eu também toco violão, né? Gosto muito de Uhum, música. Tive uma influência uhum, muito forte do meu pai, que era músico. uhum, E eu tenho um violão em casa e uhum, eu deixava meu violão guardado no armário e nunca tocava. Daí eu falei, uhum, vou comprar um uhum, pedestal pro meu violão. Coloquei do lado da minha cama. Daí todo dia eu toco lá 10, uhum, 15 minutos. Tirei, sei lá, uhum, 70 uhum. músicas no último ano. Falei, é Ah, legal. que legal. Então é Mas só é aquilo, praticar. é aquilo. O meu violão tá lá em casa, tá lá no escritório, Então, cara. coloca num lugar acessível. Mas eu não moro na minha casa, né, Feijão? Aí Porra, ferrou. cara, eu fico, né? Fico mais fora do que eu moro. O tempo que eu mais morei na minha casa foi na pandemia, cara, 7 meses, Pô, entendeu? caramba. 16 anos de casado, imagina só a paciência da minha esposa. Ah, Então, já que a gente está falando da sua esposa, vamos falar de família. Família é? Meu Porto Seguro, cara. Meu Porto Pode Seguro. ser. Tá bom. Sim, ó. Espetáculo. Tudo é lá. Quando eu vou para Curitiba e vou almoçar na casa da minha mãe, vou ver meus sobrinhos, né? Curto minha casa pra cacete. Difícil eu sair assim, né? Porque eu gosto daí ficar na minha casa, né? Na minha casa, não, né? Eu curto ficar daí, puta televisão que eu comprei para mim, fico lá no sofá que eu gosto. Pô, aqui é meu ambiente, aqui é minha casa. Então eu tento curtir o máximo quando eu estou em casa e curtir o máximo a minha família, porque nos momentos ruins ou nos bons, eles vão estar lá, sempre me acolhendo Verdade. e me recebendo, entendeu? Sendo campeão ou não, eles vão estar me recebendo, entendeu? Para fazer um churrasco, para tomar um uísque, fumar um charuto e meter Ô, bala. que beleza, hein? Oh, excelente. Olha, eu sou suspeito pra falar, também adoro ficar em casa. É, é. Magu, você tem alguma pergunta pra gente, algum comentário que você queira fazer aí com relação ao feijão e a mim? Se tiver alguma pergunta, manda ver. O que na verdade, deixa eu ver, que lá no início eu falei, essa era uma das questões, né, que eu queria perguntar para vocês, né, saber até de como vocês chegaram aí, né, como, Uhum. como surgiu essa oportunidade, porque, pô, eu tenho um grande amigo, né, vocês conhecem, o Dega também, Curitibano, Grande Dega. Parnanguara, Uhum. não é Curitibano, é Parnanguara, né, trabalhou, eu acho um cara espetacular, um Demais. profissional, um Muito cara gente muito boa. inteligente, e que se aventurou por essas bandas aí, foi aí, morou em
morou em trailer com a esposa, tudo, tem 2 Uau! filhas. Pô, foi Dega tem uma coisa. baita história. Eu brinco com ele porque eu lembro, ele não sabia falar o verbo to be, cara. Ele não falava o verbo to be, cara. Eu falei, Diego, você não falava verbo to, você não sabia conjugar, cara. Não falava o verbo to be, cara. Eu brinco com ele, né? Mas eu acho ele uma pessoa fantástica. E daí, de saber das escolas, né? A diferença das escolas, porque Hum. eu trabalhei fora, entendeu? Eu Hum, trabalhei fora, tive essas experiências. E às vezes a gente quer levar o Brasil para essas escolas. E eu aprendi assim que é difícil você querer colocar o Brasil em outros lugares, entendeu? Você tem que se adaptar à cultura dessas pessoas, desses países, entendeu? Por exemplo, eu vou querer levar o Brasil para a Arábia Saudita, cara, não vai dar certo. Eu aprendi isso, entendeu? E vou admirar e vou respeitar muito o brasileiro que conseguir fazer isso lá, entendeu? Com o hum, voleibol, com o uhum, voleibol. uhum, No momento, entendeu? No pensamento que os caras têm, no mindset que eles têm hoje, entendeu? Né? uhum. O futebol está diferente, está evoluindo, está melhorando, eles têm a grana lá, estão trazendo estrangeiro, é outra coisa, entendeu? É muito mais profissional, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu sou curioso, assim, entendeu? Porque a gente sabe que cada país tem sua escola, suas tradições, e às vezes você quer fazer algo diferente. Imagina no Japão você parar de fazer o que os caras fazem na base e fazer outro tipo de treino, o cara falar, não, mas nós sempre fizemos isso e sempre foi certo, entendeu? E daí você quer mudar a coisa e porque você tem isso, também dá certo, entendeu? Mas Aham. e se não der certo aqui, entendeu? Como eu tô ferrado, então essa é minha, você está me entendendo o que eu Sim, Uhum. tô sim. querendo trazer Sim, de como vocês, né, chegando aí, vocês conseguem colocar alguma coisa, né, do Brasil aí, porque o Juba também está aí, né, agora trabalhando com Juba também tá adulto. aqui. e o A Juba, gente teve, o Juba a tá gente teve algum, conseguindo, inclusive. a gente teve algumas conversas, entendeu, sobre isso, mas a dificuldade que é dos caras perceberem e darem até o braço a torcer, né, por um brasileiro que não sei o quê, independente do nosso histórico, né, existe também o ego, a vaidade, né, que é o livro que Sim. eu falei para vocês, que eu acho espetacular, né, disso, né, cara? Como é que trabalhar isso, né, cara? Porque aí segue um Gold Madison Square Garden, eu acho que todo mundo tem que seguir, eu não sei como é que é, ou tem lugares que não Não, não. seguem, não, Não, tem uns né? caras que não seguem. Não, eu Ah, acho que, na minha visão, o americano é muito disciplinado e muito dependente de sistemas pré-estabelecidos. Então, o Gold uhum, Medal Square é um desses, por exemplo. Entendeu? Mas eles também são flexíveis em aceitar outras opiniões que venham, de outras escolas, entendeu? Mas o sistema aqui é tão grande, que tem tanta coisa, você vê de tudo. Entendeu? Mas geralmente, em linhas gerais, o americano é mais disciplinado e mais dependentes de sistemas pré-estabelecidos, né? De É. uhum, formatos, Protocolos, né? protocolos, né? E isso eu falo quadra e extra quadra até mais, né? E são uhum. muito regidos por regras muito é, estabelecidas já, que já estão no sistema há muitos anos. A NCAA tem milhões de regras, né? O sistema de clubes também tem um monte de regras. Então, o americano funciona muito bem nesses protocolos pré-estabelecidos, mas também são adaptáveis a outras ideias E, que vêm de fora. e você acha, e você acha que você conseguiria fazer isso aqui? Por Aí exemplo, no Brasil, você o, diz? o BIM está voltando, o BIM tá voltando para o Brasil, entendeu? Vai trabalhar num clube aqui. Você acha que o que o Dega fez agora, né? O Sim, Dega voltou, sim, está sim, sim. trabalhando no Minas, é o técnico principal da base. Sim. Você acredita que você traria essas ideias? Você conseguiria colocar os Estados Unidos aqui no Brasil? Eu conseguiria em dois aspectos, eu acho. Em um Uhum, projeto próprio ou em uhum, clubes particulares. Em uhum. clubes, em sistemas públicos, eu acho que seria difícil, mas em instituições Difícil. particulares, eu acho que sim. Eu acho que isso era uma pergunta que eu queria fazer ao Dega, sabe? Vocês Uhum. não Aham. falaram com o Dega ainda, né? Ainda Ainda não. não. Dega tá na lista. Era uma coisa que eu queria conversar com ele, da experiência que ele está tendo lá no Uhum. Minas, né? Que se ele está Então, ele conseguindo, seria o o cara que para que ele está. perguntar isso. Certeza. Ô, Né? Mago, a Hum. minha experiência é na base, né, cara? Então eu Uhum. trabalho aqui com as crianças do 18 para baixo. Porque o BIM trabalha mais, né?
Mas Eu trabalho com universitário. universitário, Isso. isso. Ele se chama de BIM aí, Feijão? Não, não, Não aqui chama de BIM? é É. SES, né? Que é o SES? César, Não, a abreviação de César. eu já Aqui ia mudar isso daí. na Chama de base, BIM. esse é o Muda, Mr. Bean muda. daí, né? Mr. Mr. Bean, Bean. Mr. Bean. Na base, Mago, a própria configuração da competição aqui, né? Aqui a temporada de clubes, temporada competitiva, é o primeiro semestre do ano, né? De Uhum, janeiro ali até final de maio, junho. E se joga muito. As crianças jogam muito. E o formato uhum, da competição aqui são torneios como se fossem festivais, né? Um final de semana. Você treina durante a uhum, semana, joga no final de semana. Na média, os clubes jogam em 2 torneios por mês. Então, a cada 2 finais de semana sai para jogar. E às vezes joga um dia só, joga 2, joga 3 dias. Então, você imagina aí de janeiro a junho, 6 meses, você chega a jogar uhum, 12 competições e em cada competição, pelo menos 5 ou 6 jogos, se não mais. uhum, uhum, Então, faça uhum. as contas em 6 meses quanto que eles jogam. Então, é uma cultura Sim. do jogar muito, que é uma coisa muito legal e isso Uhum, a gente traz para dentro do treino, né? uhum. Na Mas, iniciação esportiva, ela é muito, como você uhum, conhece, né? É muito uhum, baseado no jogo, no jogo. no Mas e o jogo. nível dessas competições são bons níveis? Você tem O todos os nível é bom? níveis, como o Níveis? Feijão falou, tem muita gente jogando, né? Tem Uhum, 500, uhum, 600 mil uhum, crianças jogando voleibol estruturado aqui nos Estados Unidos. uhum, uhum, Então, e Muita aí você gente. tem de todos os níveis. Então, você tem desde a divisão Open, que a gente fala, né? Que é aberto, que é como se uhum, fosse equipes de nível federado, uhum, jogando no país todo, até equipe uhum, iniciante. Então, você pode ter uma equipe com 17 anos que joga no uhum, nível iniciante. Então, você uhum. tem para todos os gostos, cara. Entendi, E entendido. jogam, e Mas as aí, competições são separadas, né? Então, quando você vai se inscrever para uma competição, você uhum, pode escolher, eu quero jogar nesse nível mais alto, ou minha equipe já está nesse nível mais baixo. E uhum, aí, dependendo da competição, uhum, às vezes os organizadores falam, não tem lugar nesse nível que você se inscreveu. uhum. Eu tenho lugar no E nível mais alto ou mais baixo. Entendeu? Então quantos você níveis são escolhe. esses Depende muito. níveis? Depende. Dos- Regionalmente, localmente, normalmente você tem dois, que é o nível Ah, tá. Open e o nível Club, que eles chamam que é o mais baixo. Uhum, Mas, uhum, quando você vai jogar as competições maiores, você tem competição uhum, aí que tem 5 níveis, 6 níveis de competição. uhum, uhum, Então, aí você pode uhum, graduar mais ou menos ali em qual nível a tua equipe tá. E isso com os anos você uhum. vai aprendendo, né? Mas aí muito mais feminino, né? Mais muito mais. feminino, bem mais Mais feminino. feminino. Mas tem Tem muito, masculino bem também. mais. Tem Sim, bem mais sim, sim. feminino. É, Mas tem. eu te pergunto, porque não é o esporte, não está entre os três, quatro esportes mais, eu digo, os melhores esportes, o que o americano mais gosta, né? O feminino, Certo? sim. O O feminino é o feminino, mais sim. jogado. É O o feminino esporte é o mais esporte jogado. mais jogado Mais jogado é o voleibol. É. Ah, mais tá. jogado é o É o voleibol. voleibol. Ah, é. Tá, Até é. por isso que, particularmente, nós dois aqui, o César e eu, a gente acha que vai decolar a liga profissional. Daqui, as Uhum, ligas profissionais aqui uhum, vão decolar. É, uhum, uhum. É. Ah, tá. Mas, É, que é uma loucura, né, cara? É uma não. loucura. É ainda um monte, é muita gente. tanto de gente, muita gente, né? É. Isso aí. E daí você Magu, tira. desculpa, Aí desculpa. você tira, né? Não, dessa quantidade você tira a Sem Exato. qualidade. dúvida. Sempre É foi assim. muito popular. O Sempre foi vôlei assim. feminino É, aqui é muito é. popular. O masculino Uhum, é bem popular também, assim, mas o feminino é uma coisa uhum, de louco. É muito mais. uhum, uhum. Magu, a gente está fazendo esse projeto aqui há já quase um ano, está indo muito bem, graças a Deus. Temos recebido muitos feedbacks positivos e Legal. crédito total aos nossos convidados, que nem você. E a gente pede para todos os nossos convidados indicarem duas pessoas para a gente ter uma conversa legal como essa. Então, indica aí para a gente duas pessoas para a gente conversar. Pô, minha mãe é minha esposa. Não, tô zoando, São tô zoando, técnicas de tô vôlei? zoando. Técnicas de vôlei. Você não falou isso, você falou que tinha que É ser duas verdade. pessoas. Duas pessoas legais. Duas pessoas legais, pô. Cara, não sei se já falaram com o Marquinhos, acho um cara espetacular, Marcos Delbar, Ah, né? muito citado aqui, a gente tem que entrar em contato com ele. O Marquinhos é um cara que hoje está trabalhando há algum tempo já no Japão, né? Então já tem muita história, né? É um cara que todo mundo sabe que a importância que ele tem, Uhum, sem tanto dúvida. ele quanto o Percy, né? Na
nos resultados do vôlei, né, do vôlei brasileiro, A né? gente, a gente chama essa galera de arquitetos do voleibol brasileiro. Né? O É Percy, a gente isso aí. conversou com ele, foi muito legal. Marcão Miranda, que está Marcos aqui, o Miranda. técnico feminino, que é um cara espetacular, cara, né? Uma pessoa espetacular, um técnico com muita experiência, mas um cara fantástico, assim, uma amizade muito boa aqui com ele, cara. Ah, a Entendeu? gente vai pegar o contato dele com você, então, hein? Marcão Eu também foi tenho, eu citado várias tenho, vezes aqui. eu Eu tenho tenho, o contato tenho, dele, eu conheço pra Boa, caramba. boa, boa. né? Espere Legal. convite chegando aí, Marcão. Já já. É isso aí. Boa. Muito bom. Valeu. Magu, então a gente tem professores, técnicos olímpicos, a gente teve vários campeões olímpicos que já vieram aqui, que nos assistem, professor que trabalha na escola pública lá do interiorzão do Brasil, e gente que tá no Japão, gente que tá no Praia Clube. Cara, tem pais, atletas, gente que não tira a bunda do sofá enquanto o jogo que tá passando, qualquer que seja, acaba. Às vezes o cara nem vê que não é ao vivo, ou é gravado, puxa vida, e não Uhum. sai do sofá. Cara, muita gente nos assiste aqui. Deixa um recado pra essa galera aí, o que você quiser dizer. Cara, que continuem apoiando da melhor maneira possível o voleibol, principalmente os profissionais, né, que tenham paciência com seus filhos nas competições, né, que incentivem e que os incentivem a, a jogar e não só a ganhar, entendeu? Ao vencer, não ter só essa mentalidade de o importante é vencer, entendeu? E o importante é a gente ter bastante gente gostando de voleibol, falando de voleibol, praticando voleibol, né? E a gente ter essa coerência com todo mundo aí, porque o esporte é óbvio que todo mundo quer ganhar, mas só ganha um. Então que as pessoas possam acompanhar e continuar acompanhando o esporte e comentar o esporte até com muita educação e com muita serenidade, né? Não esquecer que dos profissionais, todos são profissionais, trabalham disso, dependem disso, entendeu? Então, tá todo mundo se dedicando, é profissional disso e leva isso com o maior respeito e com maior dedicação. E às vezes as coisas não acontecem como a gente espera, né? Então, que todos tenham sejam muito lúcidos nas suas avaliações e que curtam, continuem curtindo e se emocionando com um esporte tão bonito como é. Boa, Boa. Magu. Excelente, cara. Pô, que, que recado final. Manda bala, Peter. Magu, cara, eu não sei nem como começar a te agradecer por separar um tempo na tua agenda mais do que cheia para vir aqui conversar com a gente. Eu me sinto muito honrado de da gente ter, conforme o tempo vai passando, tanta gente legal e competente e conhecer mais do que isso a pessoa que vem antes do treinador, conhecer a Uhum, história das pessoas e como vocês trabalham tão duro para, lógico, para botar comida na mesa, mas para desenvolver esse esporte que a gente ama tanto, que é o voleibol. E é por pessoas como você que a gente tem uma história tão bonita no voleibol brasileiro. Pessoas como você que a gente tem que agradecer pelo que vocês fazem, pela história que vocês têm, que é inspiradora, que faz a uhum, gente querer sair daqui e dar o melhor treino que a gente puder, fazer a molecada se apaixonar e Hum, desenvolver esse amor pelo esporte. Cara, eu quero te agradecer demais por ter vindo aqui, e me inspirado a ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor. Desejo a você aí, nessa reta final da Superliga, a melhor sorte do mundo. A melhor sorte do mundo. O teu trabalho é espetacular. Eu acho que eu já falei essa palavra aqui várias vezes nesse uhum, episódio. Desejo pra você, cara, Deus te abençoe demais, muita saúde, muito tempo com a tua esposa, com seus uhum. pets, muito tempo de qualidade, que você conquiste Obrigado. muito mais coisa, muita cerveja boa por coisa de, né, Quero para participar dessa, celebrar hein? coisas boas. Uhum, uhum, Cara, obrigado e já fica o convite para você voltar, tá bom? uhum. Um Pô, abração obrigado. para você, meu. Muito, Pô, muito obrigado. obrigado. Um abraço, sucesso, continuem trabalhando. Eu sei o quanto é difícil também trabalhar na base, né? Eu passei, eu vim, eu sou oriundo da base, entendeu? Hoje eu fico vendo hoje como tá difícil trabalhar também na base. Paciência para vocês, sucesso, né?
sigam o caminho de vocês, né? Tanto aí, aqui no Brasil também, né? É difícil, eu sei o quanto é, mas eu também, como eu falei, trabalhei, eu saía do treino juvenil, ia para o treino adulto, saía do treino adulto, voltava para o treino juvenil, então ia para o almoço, voltava ao treino, eu corri bastante, eu fiz muita coisa assim também, entendeu? Pô, No início da minha carreira. Então, é importante, esse pessoal que trabalha com a base, é importante continuar firme e forte e trabalhando bem com a garotada para que a gente possa aqui, a gente não esqueça dessas pessoas, que eu acho muito importante, né? Em algum momento trazer uma dessas pessoas para conversar aqui também com vocês é importante também, porque tem pessoas, tem pessoas interessantes aí, né, dentro desse processo que são importantes para a evolução do esporte, para a continuidade do isso aí. esporte. Isso aí. Bom, da minha parte, Magu, pô, obrigado, cara. Dá para ver o quanto autêntico você é, quanto a sua honestidade reverbera no seu trabalho e como você inspira as pessoas através dessa autenticidade, dessa honestidade. E todas as pessoas que citaram você aqui falam o quanto que você tem essa, essa, essa potência nessas características, nesses valores que fazem Uhum, os seus times serem muito bons, né? uhum. Através Obrigado. desses valores. Então, pô, cara, eu só posso desejar mais sucesso, que você tenha uma continuação de carreira brilhante. Obrigado por tudo que você fez pelo voleibol até hoje e obrigado pelo que você ainda vai fazer, né? Boa sorte aí no restante da Superliga. Estaremos torcendo pelo Praia Clube e também torcendo pelos amigos que passaram por aqui também. A gente fica neutro, né? Uhum. A gente fica neutro, a Sim, gente não tem claro. um lado, mas a gente fica neutro, Uhum. mas deseja sucesso para você e para todos os outros amigos que estão aí na labuta, no dia a dia do Sim. voleibol. E, Bri- pô, fica o convite aqui, eu reforço o convite do Peter para você voltar e falar de assuntos mais profundamente assuntos do voleibol. E a gente vai acompanhar e torcer pelo seu sucesso sempre. Obrigado, cara. Valeu, cara. Eu que agradeço. Sucesso para você aí na tua empreitada, acho que nova agora, né? Um Agora novo lugar. já Isso. estarei numa nova casa. A casa, então, sucesso aí e muito obrigado. Eu agradeço aí pelo papo, pela lembrança, pelas lembranças, né, que do início. Isso é sempre bom a gente estar revivendo isso, né? Não esquecer Sem dúvida. o nosso passado. Jamais. Valeu, Conectar com cara. essa parte é muito importante. Isso. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado por ter acompanhado esse episódio até esse ponto. Muito legal esse papo com o Magu. E se você quiser vir para os Estados Unidos ou tiver algum amigo que quer vir para os Estados Unidos, amigo, amiga, parente, cachorro, gato, periquito, fala para acessar o QR Code que ficou na tela aqui o episódio inteiro e entrar em contato com o Lucas Negrin, porque ele vai te dar, vai te recomendar os quantos possíveis caminhos para vir para os Estados Unidos legalmente, Peter Bristotti. 187. É isso aí, 187. Não esquece de falar que você viu esse recado lá no Set Point Podcast, que o Lucas vai falar: pô, você é amigo do Feijão, do Pizza, é nosso. Então é isso aí. Isso aí, Valeu, galera. galera. Até o próximo, hein? Galera, vai lá no YouTube, deixa um comentário, clica lá, dá um like, compartilha no Spotify, a mesma coisa. E não se esqueça de voltar para conferir o próximo. Valeu. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo.